Fala pessoal, belezinha? Vamos continuar aqui com a nossa aula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre rede de pesquisa, né? Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa pela demora na gravação das aulas, porque eu fiquei um pouco doente. Inclusive, até em alguns momentos aqui a minha voz pode falhar um pouquinho, porque eu ainda estou em recuperação. Mas, sem mais delongas, vamos para a parte que interessa, que é o curso, né? Vambora. Mas antes, só rapidinho, eu vou contextualizar o que é a rede de pesquisa primeiro, né? Para quem não entende como funciona o processo da rede de pesquisa de uma forma bem simples e prática. Depois a gente vai adentrar aqui a pesquisas de palavra-chave, querendo ou não, é o motor das campanhas da rede de pesquisa. Depois, de fato, nós vamos às vias de criação da nossa campanha da rede de pesquisa. Vou passar por cada etapa, explicar um pouquinho sobre elas. E depois vou trazer alguns outros aspectos sobre extensões de anúncio, que são questões muito importantes, e aí a gente finaliza a nossa aula. E a próxima, provavelmente, eu vou gravar a rede de display, tá? E aí vou mostrar algumas questões relacionadas com o Google Analytics, que é uma outra plataforma extremamente importante. Inclusive, também não é recomendável a gente rodar campanhas antes de ter o Google Analytics configurado no site do seu cliente, né? Eu falo do nosso, ou do seu próprio site, tá? É sempre importante que você tenha essa configuração feita também. Mas, por enquanto, vamos focar aqui na rede de pesquisa, que eu sei que é o motor, o carro-chefe, o coração do Google Ads, belezinha? Bora para os estudos, vamos lá. Então, pessoal, basicamente a rede de pesquisa ela é ativada através de pesquisas, né, diretas que as pessoas fazem por determinado produto ou serviço que elas estejam precisando, ou que elas estejam considerando precisar, ou que elas tenham dúvidas. E aí, a partir do momento em que você, né, tem a sua campanha configurada para o seu produto ou serviço, é muito importante a seleção das palavras-chave de uma maneira correta, tá? Vamos mostrar aqui um exemplo de como isso aqui tudo acontece, tá? Vamos supor que hoje eu tô precisando muito de fone de ouvido, tá? Que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Inclusive, dá pra perceber que eu gosto muito de música, né? Eu sou um músico entusiasta, não sou nenhum bom nisso, não. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, comprar headphone, que é um tipo de fone que eu gosto bastante. Eu escrevi errado, mas o Google consegue entender, isso é até interessante, tá? É muito comum. Vamos filtrar aqui certinho. Para esse tipo de pesquisa de produto, você percebe que ele vai mostrar esse tipo de anúncio também, tá? Com imagens, preço e a loja que está sendo vendida. Isso aqui é configurado dentro do Google Shopping, tá bom? Que aí, mais pra frente, eu vou ter uma aula falando sobre o Google Shopping, porque tem muitas questões que envolvem uma outra plataforma e tem questões técnicas que a gente não vai aprofundar hoje. Hoje o que a gente vai aprofundar, de fato, é rede de pesquisa. Você percebe que aqui, através da minha pesquisa comprar headphone, ele trouxe todos esses anúncios que eu disse que são de Google Shopping. E embaixo ele tem resultados patrocinados. Então aqui são anúncios que foram ativados de acordo com a minha pesquisa, com esse tipo de palavra-chave que eu coloquei aqui, tá bom? Ó, aí ele vai ativar os anúncios. Aqui a gente tem um anúncio muito bom, que é o que eu falei, ó. Ele tem aqui o título, a descrição do anúncio e 4 extensões. Isso aqui são extensões de site links, tá bom? Que aqui, por exemplo, aqui se eu clicar, eu posso ir direto para a página principal desse site, né? Desse anunciante. E aqui eu posso ir, ó, para partes específicas desse site, desse meu anunciante. Por exemplo, eu estou procurando muito um headset para PC. Você vê que a minha pesquisa não foi tão aprofundada para headset para PC, mas era o que eu queria. Então eu posso ir diretamente para a página onde vai ter headset só de PC. E aqui, consequentemente, headset sem fio. Aqui é alguma questão que deve englobar vários tipos de headset. Página de Fale Conosco, é muito importante, porque isso aqui é um e-commerce, né? Ele está ofertando produtos, então é uma loja virtual, é importante ter. E aqui um headset USB, né? Ele bate muito com esse, mas tem diferenciações, porque tem headset sem fios que a comunicação é via wireless, que é um dispositivozinho que a gente coloca e faz a comunicação, e não necessariamente eles são headset USB. Então até esse anunciante aqui, ele tá de parabéns, porque ele fez um trabalho muito bom. Consequentemente, também por isso que ele apareceu em primeiro pra mim, tá? Mas se uma mesma pessoa em algum outro lugar pesquisar comprar headphone, não necessariamente os mesmos anúncios vão aparecer para elas, tá? Isso é muito importante entender. Cada pesquisa que é feita aqui, que você faz e as outras pessoas fazem, eles mostram resultados diferentes. Pode ser que o mesmo anunciante apareça várias vezes para essa pessoa, se ela tiver com um orçamento legal, se ela tiver com índice de qualidade de palavra-chave, de anúncio muito bom, e se ela respeitar a tríade que o Google tem, que é sobre a questão da configuração correta das campanhas, uso de extensões, geralmente o Google recomenda mais de 4, um site muito rápido, né? Um site que tenha uma abertura, uma taxa de abertura muito rápida. Eu não lembro quais são os milissegundos que o Google exige, mas depois eu posso buscar essa informação em outra plataforma do Google que ele faz a leitura da velocidade do seu site e aponta os principais pontos que você pode melhorar nisso também. O Google também oferece isso, tá bom? E o último seria a questão do orçamento que eu já disse antes, tá? É muito importante que a gente tenha um orçamento condizente com o nosso mercado de atuação ali que a gente está
que a gente está disposto a anunciar, né, de fato, porque no leilão a gente tem diversos critérios para você aparecer em primeiro, fora a qualidade e uma campanha muito bem configurada. Mas isso é uma coisa que com o tempo vocês vão entendendo melhor e vão pegando. Mas eu já até adianto que eu deixei aqui, ó, um documento que eu desenvolvi para vocês, que é esse aqui, né? Que é o Dominando a Rede de Pesquisa, que é um guia para iniciantes. E aqui eu abordo diversos aspectos muito importantes e técnicos sobre como funciona a rede de pesquisa. Por exemplo, isso que eu tô falando aqui, o leilão do anúncio, é que ele explica um pouco como esse leilão funciona, né? Aqui tem uma explicação do EdRank, né? Que é o ranking de anúncios, quem aparece acima de quem, e como ele faz esse critério. Aqui nessa imagem é até interessante que ele explica, né? Você vai ver que tem aqui tem anunciantes que tem até um orçamento maior, porém tem um índice de qualidade menor. E aí ele vai mostrar qual foi o critério para escolher qual anúncio apareceu em primeiro, por exemplo. E nem sempre é sobre dinheiro, tá? É sobre qualidade, responsividade de site. Responsividade é uma coisa meio antiga, mas ainda é muito válida. Já vi muitos sites que não apresentam uma responsividade, condizente com a realidade que a gente está em 2025, né? Pode ser que esteja assistindo em 2026. E é muito difícil, mas ainda tem, tá bom? E também outros aspectos também focados na questão que foi muito bem trabalhado ali ao longo do tempo e no aprendizado da campanha também, da conta como um todo, tá? Então é muito importante estudar isso aqui. Aqui ele traz questões de esse QS, que é o índice de qualidade, tá? Que tá em inglês, em alguns termos são em inglês, então vocês vão ver muitas coisas em inglês, em português, isso é muito normal. E aqui eu vou aprofundando um pouquinho mais essas questões, a relevância do anúncio versus a palavra-chave, que é muito importante, a experiência da página de destino, que foi o que eu disse sobre... por exemplo, ali eu coloquei comprar headphone, por exemplo, né? A gente voltando aqui pro assunto. Se eu colocasse aqui tivesse comprar headphone, mas o anúncio aqui não tivesse relacionado com headphone, o headset tem tudo a ver com headphone, mas fosse um outro tipo de fone, por exemplo, um earbud, que é aqueles fones que entram aqui, e eu clicasse e entrasse, e eu visse que não é aquilo que eu pesquisei, eu iria sair daquela página. Teria sido gasto um valor naquele clique e a minha experiência como consumidor teria sido baixa para esse anunciante que apareceu, porque não foi exatamente aquilo que eu pesquisei. Na verdade, não exatamente, mas não está dentro do contexto da minha pesquisa, né? Então é muito importante que quando a gente vai pensar na criação do anúncio, a gente ser o mais objetivo possível para o cliente, tá bom? Sem falsas promessas e também sem tentar induzir ele a clicar e entrar, porque a gente tem que pensar em escolha de palavras-chave e criação de anúncios de uma forma que seja assertiva. Senão, você vai gastar tempo, dinheiro, o seu dinheiro ou dinheiro do seu cliente, e quando vai fechar ali no final das contas, não vai ser, a gente não vai ter resultados satisfatórios, tá bom? Agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Isso aqui foi um exemplo de um produto, eu vou dar um exemplo de um serviço. Por exemplo, vamos pesquisar aqui por contador. Vou colocar contabilidade perto de mim. Eu coloco perto de mim sempre porque, geralmente, negócios locais é muito importante que a gente use esse termo perto de mim. É uma pesquisa muito comum. Geralmente as pessoas pesquisam por farmácia perto de mim, que é um serviço que é muito essencial. E nem às vezes a pessoa, igual eu estava doente, eu fiz essa pesquisa, achei uma farmácia que é a 2 km daqui de casa, liguei lá, achei um número, através de anúncio, liguei lá, falei com eles e mandaram os medicamentos para mim em 15 minutos. Então, assim, eu agora vou ser fiel a essa farmácia, porque quando eu precisei do serviço perto de mim, para uma enfermidade que eu estava passando, eu achei o anúncio, ele estava ali certinho, a farmácia anunciou muito bem, eu fiz todo o processo, foi super prático e rápido, e bingo, consegui e fiquei satisfeito, beleza? Então aqui, ó, você vê que não aparece shopping, porque nós não estamos ofertando produtos, aqui é um serviço, né? Então já apareceu essa empresa aqui, ó, usando extensões também, ó, você vê que as extensões eles exploram questões para falar diretamente com eles. Aqui os planos, geralmente para contabilidade, eu já atendi muitas contas de contabilidade, é muito importante que as pessoas saibam a partir de quantos planos estão disponíveis, né? Isso é uma coisa que geralmente são perguntas muito recorrentes, então é muito importante ter isso aqui também. E fale com um contador, que geralmente às vezes a gente precisa tirar uma dúvida pontual para saber se a gente de fato precisa de um contador, se bem que quem tá pesquisando isso meio que já sabe, mas ok, às vezes a pessoa não tem um conhecimento. Eu particularmente não tenho conhecimento de contabilidade e precisei em um momento, mas eu pedi indicação de outras pessoas, mas se eu não tivesse uma indicação, provavelmente eu pesquisaria na rede de pesquisa, né? É meio óbvio pra todo mundo. Você vê que aqui outro, ó, a Contabilizei, eu sei que é uma empresa muito grande aqui no Brasil, né? Mas ela apareceu em segundo. Esse Contajar, não sei se é uma empresa grande, mas nunca tinha ouvido falar, Contabilizei sim, mas ela apareceu em segundo. Ela tem extensões aqui também, né, de fato. Isso aqui provavelmente são extensões de site link, são extensões de site link. Se eu clicar, ela não vai me levar para um atendimento para o WhatsApp. Mas eu sei que tem atendimento WhatsApp 22 horas, plano com atendimento até as 22 horas, e aqui custo para abrir a empresa, né, que são dúvidas recorrentes, tá bom? Aqui são resultados patrocinados também, mas que vieram de uma mescla da ferramenta que eu já falei, que é o Google Meu Negócio. Então, negócios locais é muito importante que tenham um Google Meu Negócio configurado. Eu também vou gravar uma aula sobre Google Meu Negócio, né? E aqui a gente continua. Esses resultados podem ser resultados orgânicos, né? Na aula anterior eu já falei um pouco sobre essa questão de resultados orgânicos. E aqui ainda aparecem resultados patrocinados. Aqui na parte
parte de baixo, né? Eu vou chamar de dobra, tá? Pode ser que eu esteja me expressando de uma forma que para mim seja claro, mas outras pessoas falam, dobra é outra coisa. Enfim, né? Você vê que aqui tem a dobra de cima, né? Dos resultados patrocinados, lembra? Aqui. Aí aqui tem os resultados patrocinados de empresas que estão relacionados a algum negócio. Aqui resultados orgânicos, né, que foram feitos através de SEO. E no finalzinho do site, aqui na última dobra, atendimento WhatsApp até as 22 horas. A contabilizei e apareceu de novo. É possível mesmo anunciante aparecer 2 vezes? Pode ser que apareça, tá? Pode ser que ele apareça, depende muito do investimento que ele está fazendo, do índice de qualidade, de como o Google avalia o EdRank para esse anunciante. Também o dia que está sendo feita essa pesquisa, qual é o tipo de pesquisa que eu comumente faço para esse tipo de serviço, o Google considera isso também, então é muito importante levar isso em consideração. E você vê que são os mesmos anunciantes, ó, contabilizei e a conta já, eles apareceram novamente. Como eu já tinha dito antes, mas é bom frisar, antigamente a gente tinha anúncios, muitos anúncios aqui na segunda página, né, de pesquisa do Google, tá bom? Nem sempre isso acontece, depende muito do produto, do serviço, da demanda de pesquisa para aquele segmento. O segmento seria aqui, segmento de contabilidade, tá bom? Então esse é o segmento, quando eu falar segmento, né? É o nicho de atuação, é a área de atuação da empresa ou do profissional. Então aqui nós vemos outro anunciante, a Contar já apareceu de novo, a Contar já está investindo bastante em Google Ads, bem que essa área é muito concorrida, e aqui eles apareceram de novo, tá? Pode ser que no seu caso apareçam vários outros anunciantes, eles não se repitam, tá bom? Igual eu falei, cada pesquisa traz resultados individuais para cada pessoa. Pode ser que sempre tenha o mesmo anunciante aparecendo, porque esse anunciante pode estar há muitos anos, tem uma verba muito boa e todos aqueles outros aspectos relacionados à qualidade que eu citei anteriormente, beleza? Então é muito importante a gente ter isso em consciência, tá? Se a gente pegar outro exemplo, microfone. Vamos colocar aqui microfone para PC. Escrevi errado de novo, não tem problema. Só clicar aqui. Aí aqui eu já estou procurando um produto. Você vê que ó, mudou muito a dinâmica aqui dos anúncios, tá? Aqui temos resultados patrocinados de shopping. Temos resultados orgânicos de shopping, que também tem resultados orgânicos de shopping. Depende muito do produto e do produto que está sendo pesquisado ali. E aqui, marketplaces, que não são anunciantes pagos na rede de pesquisa, né? E ele está mostrando aqui pra mim, belezinha. Você vê que agora, ó, ele não tá mostrando resultados patrocinados pra mim. Só mostrou de shopping. Então você vê que muda bastante. Nem sempre para uma pesquisa, a rede de pesquisa vai participar do processo, mas geralmente ela participa, tá bom? Vamos tentar tirar aqui o para PC. Vamos fazer uma pesquisa mais ampla, né? Que aqui, microfone para PC, eu fiz uma pesquisa mais direcionada, mas vamos colocar só microfone. Vamos ver se ele traz anúncios de pesquisa. Tem os resultados de IA, que não tinham aparecido antes, mas apareceram agora. Resultados patrocinados de produtos, novamente. E aqui, ó, ele não tá trazendo anúncios pagos, tá bom? Ele tá trazendo somente anúncios, pra mim, orgânicos. Ó, trouxe resultados de YouTube. Então você vê que a rede de pesquisa, ela muda muito, né? Porque às vezes a gente tem uma ânsia dos clientes, até de nós mesmos, de ficar toda hora pesquisando pelas palavras-chave do nosso produto, da nossa empresa, e quer que apareça que isso não acontece, tá bom? Não é assim que funciona a rede de pesquisa, tá? Pode ver que não aparece mais. Beleza, já trouxe um pouquinho do contexto do que é a rede de pesquisa para vocês, então agora a gente vai para a parte, de fato, falar sobre palavras-chave, que é muito importante aqui. Então, bora lá para as palavras-chave. Então, pessoal, aqui, ó, voltando para aquela nossa conta que a gente criou nas aulas anteriores, eu ainda estou usando a mesma conta do curso. Antes da gente criar a nossa campanha de pesquisa, nós vamos aqui para a etapa de pesquisas de palavra-chave, tá? Porque isso aqui é muito importante. Pense em palavra-chave como combustível de um veículo. Né? Sem combustível, esse veículo não vai andar. E com combustível ruim, esse veículo vai andar, porém ele pode apresentar diversos problemas, né? Então a gente tem que pensar mais ou menos dessa maneira quando a gente vai fazer pesquisas de palavra-chave aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente vem aqui, ó. Você pode vir aqui nessa abinha, se ela não estiver aberta para você, tá? Você vai clicar aqui em cima. Nós vamos em ferramentas. Na parte de planejamento, quando você abrir, ele vai estar assim. Nós vemos aqui em planejamento, planejador de palavras-chave. Vamos lá. A gente pode fechar aqui um pouquinho para melhorar a exibição. Aqui já tem alguns planos que eu já tinha feito, mas nós vamos descobrir novas palavras-chave, tá? Quando o seu cliente não te traz um briefing ou um resumo, né, de palavras-chave que ele gostaria que tivesse, se ele já não tiver uma conta criada, e você não tem ideia de como as pessoas pesquisam pelo produto ou serviço dele, então é importante que a gente venha aqui em descobrir novas palavras-chave, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem duas opções que são muito importantes, a gente vai dar uma olhadinha aqui com calma. Você pode começar com palavras-chave, então você pode vir aqui, por exemplo, e colocar aqui... headphone, fone de ouvido, e você pode colocar fone de ouvido para PC, vamos colocar assim, tá? Vamos supor, vou pegar aquele contexto da primeira pesquisa que eu fiz lá sobre headphone, tá bom? Ou você pode começar com um site, né? Você pode pegar o URL do site do seu cliente, né? Eu vou usar o exemplo daquele meu cliente que a gente começou nas outras aulas, e vou colocar aqui, assistance...
Eu não sei se ele vai mostrar as palavras-chave, porque, como eu já expliquei, o nicho de assistências técnicas é um nicho que o Google tem muita limitação de exibição e ele proibiu em algum momento, então pode ser que ele não traga resultados. Mas eu vou trazer os dois exemplos, vamos colocar aqui. Vamos ver se ele vai trazer palavras-chave. Ele tá lendo todo o site, tá bom? A gente espera um pouco, ó. Maravilha, ele conseguiu ler o site do meu cliente e já trouxe as principais palavras-chave que são pesquisadas para o nicho do meu cliente. Então aqui ele tem algumas abinhas que são interessantes a gente dar uma olhada, tá? Aqui, ó, média de pesquisas mensais, tá bom? Aqui ele tá se baseando no quê? Nessa janela aqui, ó, de novembro de 2024 até outubro de 2025. Se a gente mudar aqui, ó, e colocar um período maior, pode ser que ele mude isso aqui, ó. Pode ser que ele mude essa ordem de palavras-chave. Vamos ver se ele muda. Não mudou. Então pode ser que não tenha tido mudanças do ano passado para cá para esse nicho de assistências técnicas, tá? Então aqui ele mostra a média de pesquisa mensal, então de 1.000 a 10.000 pesquisas mensais por essa pesquisa aqui, por essas palavras-chave aqui juntas, tá? Aqui a mudança em 3 meses, ó, então assim, não teve mudança. Por exemplo, essa aqui, assistência MacBook, ela teve uma mudança de mais 900%. Então o que indica? Que ao longo de 3 meses, aumentou a busca por assistência MacBook 900%. Então teve um aumento de 900% nisso. Isso é muito comum, tá, gente? Vai ter épocas em que as palavras-chave da sua campanha, elas podem ter muita busca, gerar muita procura e de repente vai ter épocas em que vai ter baixa procura. Isso é normal, tá bom? Então por isso que o nosso papel é entender a parte mais técnica da ferramenta pra gente conseguir equilibrando isso, porque vão ter meses em que o seu cliente vai ter resultados satisfatórios e meses em que ele não vai ter resultados tão satisfatórios. Isso é muito normal. Então a gente vai precisar analisar as palavras-chave, ver quais tiveram maior demanda nos meses anteriores, quais estavam trazendo conversões, quais estão tendo gastos, mas sem resultado de conversão, qual que é a qualidade delas. Então tem todos esses critérios que a gente vai precisar avaliar mais pra frente. Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Não precisa se preocupar em saber tudo de uma vez, tá? O foco é a gente aprender a parte básica, a parte técnica, só que mais soft, mais leve, mais suave da ferramenta, tá bom? Aqui, as mudanças year on year, ou year, acho que é year on year, ano a ano, né? Então, ele não teve mudança de um ano para o outro, né? A demanda de pesquisas médias mensais não mudou. A concorrência que ele fala é quando você usa esse termo aqui, por exemplo, ele tem uma concorrência baixa, esse aqui, né? Então a gente tem anunciantes, outros anunciantes, mas a gente não tem concorrências muito altas entre eles. Então, desde que a gente respeite o índice de qualidade, a gente deixa com o índice de qualidade bom. Qual que é o índice de qualidade? Acima de 5 para palavras-chave que o Google entende que são índices que a qualidade daquela palavra-chave de pesquisa, ela tá tendo relevância na rede de pesquisa para quem quer contratar uma assistência técnica. Então é mais ou menos isso aqui. E aí a gente não precisa pagar lances muito altos, ó. Como a assistência técnica tem aquelas especificidades que eu trouxe anteriormente, então, claro, nós vamos ter lances mais baixos aqui. Lance na parte superior, superior da página, os menores valores, pra gente aparecer nas posições mais altas. Lembra que eu mostrei aquela hora, né? Então a gente pode pagar de R$3,02 para baixo, ou a gente pode pagar de R$3,02 até R$13. Aqui, R$12,81, pelo que o Google trouxe para nós, é o maior lance nesse período que eu tô analisando que um clique custou, tá bom? Então é muito importante ter essa noção. Sempre que tiver dúvida, é só passar o mouse aqui em cima que ele explica mais ou menos para você o que cada coisa significa. E aí você pode clicar em saiba mais, ó, por exemplo, clicando aqui, ele vai abrir aqui do lado para você e te explicar basicamente o que essa métrica tá dizendo, tá bom? Então é super importante. A ferramenta ela sempre traz explicações. São explicações muito grandes, mas assim, você lendo um pouquinho é fácil de entender. Qualquer coisa você precisa contextualizar, copia toda a explicação, abre o ChatGPT, cola nele e pede para ele explicar de uma forma muito simples e prática. Pede para ele te dar exemplos práticos. Fala, não sei, eu preciso que você me explique de uma forma que eu consiga entender isso aqui fácil. O ChatGPT vai te ajudar muito nesse processo. Ou o Google Gemini, ou o Perplexity, enfim, qual seja a ferramenta, a IA, que você use para poder te auxiliar no dia a dia. E eu já até adianto, para criação de campanha, pesquisa de palavra-chave, é muito bom também, tá? O ChatGPT, o ChatGPT, enfim, essas IAs, elas ajudam bastante a gente no dia a dia, tá bom? É claro que não confie 100%, mas sempre faça uma comparação com o que o Google te traz, com o que a rede de pesquisa te traz aqui também, e com o que a IA tá te dizendo lá, para você ter um embasamento melhor e tomar melhores decisões, beleza? Então aqui, ó, agora eu vou voltar aqui para mostrar como a gente faz com pesquisa de palavra-chave, né? Vamos voltar aqui. Adulto, beleza, ó. Então vamos começar com palavra-chave. Eu vou voltar para o contexto do headphone, beleza? Então, headphone, a gente coloca aqui, fone de ouvido, fone de ouvido para PC. Vou escolher só 3 palavras-chave, belezinha? Ó, também tem um outro detalhe que é bem importante aqui a gente também frisar, tá bom? Quando você estiver fazendo isso, você pode também incluir o site do seu cliente aqui, junto com as palavras-chave que você acredita que sejam palavras-chave muito boas, né?
ou você não coloca. Isso aqui fica a seu critério. Eu vou tirar, porque eu estava explicando para uns serviços distintos, e vou colocar em ver resultados aqui pra gente dar uma olhada no que ele vai me trazer. Opa, peraí, moço. Ah, beleza, foi. Ó, tá vendo que aqui, ó, esse aqui que eu queria colocar, ó, tá vendo? Isso aqui, lembra que eu falei sobre a janela de tempo que ele tá analisando, né, a média de pesquisa mensal e as outras métricas? Mas aqui ele tá nível Brasil. Claro, eu tô no Brasil. Se você vai anunciar para os Estados Unidos, para a Suíça, para Portugal, ou para um lugar específico dentro de Portugal, dentro da Suíça, dentro dos Estados Unidos, você pode colocar aqui para essa localidade. Por exemplo, eu estou em São Paulo, então eu quero saber quais são as melhores palavras-chave ou as que são mais pesquisadas em São Paulo. Então, vou colocar aqui São Paulo. Vamos supor que meu cliente só atende São Paulo, capital. Então, vou incluir São Paulo, capital. Vou excluir Brasil. E vou salvar. Aqui vai mudar alguma coisa. Mudou, tá vendo? Você viu que a nível Brasil tinha... Você viu que a ordem mudou. Mas então, aqui, ó, tô fazendo uma pesquisa centrada em São Paulo. Quero saber quais são as melhores palavras-chave dentro da cidade, ou do estado, ou do país que o meu cliente atende, ou às vezes ele quer entrar naquele mercado. Tem muitos clientes que você vai pegar que ele já atende, por exemplo, o sudeste do Brasil, mas ele quer atender agora o nordeste. Então você vai fazer pesquisas de palavras-chave para estados do Nordeste, ou um estado específico, se for um estado específico, para você entender quais são as palavras-chave mais pesquisadas para aquele produto ou serviço naquelas localidades ou naquela localidade. Então é muito importante também essa distinção, tá bom? Você pode fazer a nível Brasil geral, se você não quiser ter esse trabalho todo. Eu gosto de fazer porque eu acho que é importante, aquilo que eu disse, quanto mais assertivo a gente for, melhor a gente escala a conta para ter resultados. E a gente ajuda o algoritmo também, né, a inteligência de máquina ou a machine learning, a entender quem é o nosso público, a nos ajudar a otimizar melhor nossas campanhas e melhorar os nossos resultados. Porque depois de um tempo, gente, a própria aprendizado da ferramenta, ela começa a atrair os melhores consumidores pra gente. A gente começa até ter noção, por exemplo, dos estágios em que essas pessoas estão. Se estão no topo, no meio, no fundo de funil. Eu posso depois fazer um videozinho falando sobre funil de marketing, mas é uma coisa que se você pesquisar no YouTube, no Google, você vai ter uma explicação muito básica e rápida sobre funil. É importante saber um básico de funil, tá bom? Porque aí você consegue depois melhorar as otimizações das suas campanhas também, e também a intenção de como você escreve os seus anúncios, tá bom? Então vamos lá então. Então vou selecionar algumas palavras-chave aqui, né? Ó, eu vi aqui que eu posso pegar as palavras-chave que tem a média de pesquisa mensal, eu quero as maiores, então vou clicar aqui uma vez, vou clicar duas, beleza? Então já sei aqui, ó, tá vendo? As que tem menos pesquisas são as que são com nomes de marcas. Até importante assim, gente, dependendo do mercado que você tá, não é bom usar nas palavras-chave sim, mas nos títulos dos anúncios não use marcas registradas. Por exemplo, a Sennheiser é uma marca de uma empresa, então isso aqui tem registro de marca, tem patente, deve ter, enfim, não sei. Mas se você é um vendedor de fone, você coloca lá fone Sennheiser, igual tá aqui, HD 350 BT Black, BT Bluetooth, a Sennheiser pode solicitar para o Google que ela não queira que você use o termo de pesquisa dela e também a palavra-chave no anúncio. Você pode sofrer um processo, tá bom? Isso acontece e tem empresas que são processadas por isso, tá? É muito importante tomar cuidado com esse uso aqui, tá bom? Mas voltando para palavras-chave, eu quero só as que têm a média de pesquisas mensais, as que são as mais altas. Fone de ouvido, ele é muito amplo, né? Mas a título de aula, acho que a gente pode usar. Não vou usar isso aqui porque tem um errinho de português aqui, não quero. Eu quero fone de ouvido fone e ouvido sem fio, não é legal. Eu quero pegar AirPod Apple, não, eu quero headphone. Vamos ver aqui, tem mais. Headset gamer, eu quero considerar um headset gamer. Meu cliente oferece headset gamer também, beleza. Headphone Bluetooth, headset USB, headset sem fio, fone de ouvido JBL Bluetooth. Não vou trabalhar com marcas ainda, porque é uma campanha nova, então eu quero primeiro entender o que as pesquisas vão trazer para mim. Depois de um tempo a gente consegue ter uma aba, depois eu posso fazer uma aula com uma conta, eu vou pedir autorização pro meu cliente para eu abrir a conta dele e mostrar os termos de pesquisa, que por exemplo assim, quando você, por exemplo, a gente tá usando a palavra headset gamer, você vai ver que através dessa palavra headset gamer, ela vai trazer várias outras formas que as pessoas pesquisam para exibir o teu anúncio, porque o Google entendeu que as pessoas que pesquisaram, por exemplo, headset gamer amarelo, headset gamer com RGB, headset gamer sem fio, eles atraíram pesquisas e o Google entendeu, o algoritmo entendeu que as pessoas que pesquisam daquela forma também pesquisam dessa maneira aqui, então ele acha que pode ser interessante mostrar o anúncio para aquela pessoa, mesmo que ela não tenha pesquisado exatamente dessa forma. Ah, mas eu não quero pegar esse tipo de pesquisa. Aí a gente entra em correspondências de palavras-chave, tá? Brevemente, correspondências de palavra-chave, tá bom? Lá naquele material eu vou estar explicando melhor. Mas, ó, correspondência ampla é o que eu expliquei, né? Deixa eu ticar aqui. Vamos pegar aqui, headset gamer. Então, todas as pessoas que colocarem headset gamer, ó, eu vou dar um exemplo aqui na rede de pesquisa, tá? Em modo de pesquisa de palavra-chave ampla, sempre que eu colocar aqui headset gamer, ele pode trazer para mim vários anunciantes, certo?
E também ele vai considerar, ó, vou até dar um exemplo, ó. Todas as pessoas, tá vendo, ó? Todas essas pesquisas aqui, ó. Headset gamer sem fio, headset gamer Razer, headset gamer com fio, Red Dragon, HyperX, Logitech, PS5, JBL. Ele pode mostrar anúncio para as pessoas, o seu anúncio que dá sua palavra-chave headset gamer para pessoas que também pesquisarem desse jeito aqui, tá? Então a palavra-chave ampla, ela vai considerar as pesquisas que as palavras, se a pessoa colocar só headset, pode ser que seu anúncio apareça para ela. Gamer, não necessariamente porque o algoritmo ele consegue fazer essa distinção, mas às vezes ele pode deixar passar. Às vezes, sei lá, teclado gamer, por exemplo, ele pode trazer pessoas que estão pesquisando teclado gamer e não headset. Isso é ruim pra gente, tá? Então, assim, quanto melhor a gente trabalhar as palavras-chave que a gente tem, é melhor pra gente, tá? Olha, e aqui também a gente tem outras correspondências. Correspondência de frase, né? Vamos supor que eu quero correspondência de frase para essa palavra-chave. Ele vai ter um sinalzinho de aspas, assim, em volta dele, tá bom? A gente configura mais ou menos assim, ó. Headset gamer. Quando a gente coloca dessa forma aqui, o Google ele vai mostrar anúncios, ele vai considerar as pessoas que pesquisam nessa sequência aqui, tá bom? Headset gamer. E aí ele não vai deixar passar tanto, por exemplo, aquele caso que eu dei do teclado gamer, ele não vai deixar passar para essas pesquisas, tá? Ele vai concentrar a sua pesquisa muito mais em headset gamer. Ele vai respeitar o contexto do seu produto, da sua palavra-chave que tá ali. Ele não vai ampliar muito para outros tipos de pesquisa, né? Porque na ampla ele pode considerar, essa pessoa tá procurando teclado gamer, mas ela pode se interessar por headset gamer. Na correspondência de frase, ele vai respeitar o contexto que tá dentro das aspas aqui, beleza? Por exemplo, se eu coloco aqui headset gamer sem fio, pode ser que ele deixe passar, tá? Pode ser que não, tá bom? E quando a gente usa essa aqui que é correspondência de frase, correspondência exata, perdão, a exata, aí ela já é um pouco mais restritiva, que a gente configura ela dessa forma aqui. A gente coloca esse sinalzinho que eu nunca lembro o nome, mas se vocês lembrarem aí, né, fica certinho. Ele não vai deixar, ele só vai exibir os anúncios para as pessoas que pesquisarem exatamente pela palavra-chave dessa forma, tá bom? Se a pessoa pesquisar, por exemplo, headset gamer sem fio, ele não vai mostrar um anúncio. Headset gamer JBL, ele não vai mostrar um anúncio. Headset, vamos supor que a pessoa pesquisou headset gamers, tá? Ele não vai mostrar um anúncio também. Ele vai desconsiderar erro de português, ele vai desconsiderar qualquer tipo de pesquisa de palavra-chave, mesmo se a pessoa estiver procurando um headset gamer aqui, não esteja exatamente dessa forma, tá? Ele só vai exibir anúncio que a pesquisa da pessoa seja literalmente dessa forma aqui, tá? Tudo que tiver dentro desse sinalzinho, o Google só vai exibir anúncio quando a pessoa pesquisar dessa forma. Então é muito importante você pensar em uma maneira de selecionar essas palavras-chave, tá bom? É claro que, mas então qual que você indica pra gente começar? Eu geralmente, dentro do mesmo conjunto, vai ter muitas pessoas que vão falar que isso é errado, mas, assim, gente, tem as maneiras erradas de se fazer, é o que eu disse quando você coloca coisas fora de contexto, mas é importante você começar por correspondências de frase ampla, e aí quando você saber exatamente quais são os termos de pesquisa que convertem, né, os que trazem resultado, aí você pode duplicar o conjunto de anúncio e criar conjuntos de anúncios só com as palavras-chave que te trazem resultado em correspondência exata. O que acontece quando a gente sai de ampla e correspondência de frase? A correspondência exata, a gente diminui a quantidade de tráfego para o site, então pode ser que demore um pouquinho para você ter mais consistência ali e resultados através desse tipo de correspondência de palavra-chave. Mas entenda que ali você está sendo muito específico e você só quer trabalhar com aquele tipo de pesquisa, você não quer ampliar. Então, até que o algoritmo consiga balancear e começar a te trazer resultados, pode levar um tempinho maior, não se desespera, beleza? Então vamos escolher aqui rapidamente umas palavras-chave, tá? Deixa eu pegar aqui as que eu tinha colocado. Eu vou colocar qualquer uma, porque senão a aula vai ficar muito longa, ela já está longa, mas não tem problema, tá? Não quero marca, headset Bluetooth, headset USB, headset sem fio. E quantas palavras-chave eu uso? Gente, hoje o Google diz que a gente tem que usar ali mais ou menos 25 palavras-chave dentro de um conjunto. Eu acho um exagero, de verdade. Eu geralmente começo ali com, vamos colocar ali umas 10 palavras-chave, uma diferente da outra, né? É claro. E depois eu vou analisando quais são as palavras-chave que tem demanda de pesquisa, quais geraram tráfego, qual foi o resultado que eu tive através daquela palavra-chave, daquelas que eu coloquei, e depois de 30 dias eu avalio, tirar as palavras-chave que de fato não tiveram impressão. É normal às vezes você ter 10 palavras-chave e 2 só trazerem tráfego, tá bom? E as outras 8 não trazerem nada. Pode ser que as 10 tragam um volume grande de resultados, e aí você vai ter um custo alto, então aí você tem que avaliar quais tiveram as melhores métricas de CTR, custo por clique, conversão, então é muito importante prestar atenção nisso também, tá? Mas vamos aqui. Escolhemos aqui, aí eu posso adicionar as palavras-chave ao plano, tá? Você pode só simplesmente copiar as palavras-chave, abrir aqui um bloco de notas, deixa eu colocar aqui um bloco de notas, bloco de notas, deixa eu ver se ele já vai sair aqui copiadinho bonitinho. Deixa eu colocar aqui na tela pra gente, deixa eu ver se ele vai colar. Beleza, tá vendo que ele colou? Você pode vir aqui, copiar e colar, sair daqui e já criar sua campanha. Mas eu vou mostrar algumas outras
métricas que ele mostra pra gente, tá? Aqui ainda dentro do planejador de palavras-chave, ó. Eu vou adicionar a palavra-chave para criar um plano. Ele já criou, adicionando suas palavras-chave. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso eu dou um golinho no café para não perder a voz. Aí a gente vem aqui, ó, ver palavras-chave salvas. Aí ele vai mostrar pra gente quais são as palavras-chave que a gente tem aqui. Bonitinho, tá bom? Belezinha. Aí, ó, depois que a gente faz isso, a gente pode vir aqui em previsão, tá? Previsão, ele vai trazer pra gente algumas ideias aqui daquela seleção de palavras-chave, o que a gente pode ter de resultado. Isso aqui é hipotético, tá? Isso aqui não é garantido, tá bom? Ó, aqui ele tá dizendo que a gente pode gerar 49 conversões, aí vamos supor que a conversão para esse meu cliente que tá vendendo um produto é venda, ele quer vender, né? Ele vende assim, eu clico no anúncio, caio no site, coloco no carrinho, vou lá, coloco meus dados e faço o pagamento, tá? Vamos colocar nesse contexto. Aqui, 49 conversões por R$620. Olha, vou te dizer que isso aqui, se fosse verdade, seria um resultado maravilhoso. Porque R$620, se a gente for fazer a divisão de orçamento por dia, isso aqui não dá muito dinheiro por dia não, hein? Pra um headphone, enfim. Né? Ele só te traz algumas ideias de resultados que você pode ter. Isso aqui, às vezes, o cliente, eu quero saber quanto de resultado eu vou ter com o investimento que eu estou fazendo. Então, você pode passar para ele que isso aqui é uma projeção, mas isso aqui não condiz com a realidade, tá bom? Isso aqui é só o que o Google diz pra gente que pode acontecer, tá? Aqui 49, aqui o CPA, é o custo por aquisição. Quando a pessoa clicar, entrar no site e realizar a compra, existe um custo por aquisição daquela compra, né? Diferente do quanto a gente pagou por clique, tá bom? Lá naquele material ele tem uma explicação também sobre o que é CPA e tudo mais, mas depois eu posso trazer uma aula explicando como é que funciona. Se bem que é sempre bom, tá? A gente pesquisar rapidamente que CPC, CPA, taxa de conversão, taxa de cliques também, e a CTR, tá? CTR é muito importante. O que é a CTR? A CTR, ela significa, se não me engano, é Click-Through Rate. Ela vai avaliar a relevância daquela palavra-chave do nosso anúncio para a pessoa que fez a pesquisa. Então, as CTRs acima de 5 são muito boas. Então, sempre olha a CTR. Se a sua CTR está abaixo de 5, está 4, 3, 2, 1, significa que o seu anúncio não está sendo relevante para aquela palavra-chave e para a pesquisa dos usuários. Então, você precisa melhorar alguma coisa nas suas palavras-chave ou nos seus anúncios, tá bom? Só que a CTR ela tem métrica por palavra-chave, por anúncio, por extensão, enfim. CTR ela vai ter métricas diferentes para cada uma dessas camadas, tá? E o legal também é que nesse material eu explico a hierarquia de campanha, tá bom? Eu trago aqui, ó, a hierarquia que a gente tem na conta, tá? Aqui eu falo de extensões. Aqui, ó, a estrutura de campanha, tá? Aqui a conta, né, os níveis, as camadas. Isso aqui é muito importante a gente saber, tá? Aqui a hierarquia, a conta, que é a nossa conta no geral, né? Aqui a nossa campanha, os nossos grupos de anúncio, que é onde a gente concentra as palavras-chave, às vezes por produto, ou por serviço, ou por intencionalidade. Às vezes vai ter conjunto de anúncios, por exemplo. Vamos supor que eu só vendo headphone para PC. Então vou ter um conjunto de anúncios para pesquisa ampla, topo de funil, que é a gente que está pesquisando por headphone, mas não sabe qual quer comprar. Aí eu vou ter um segundo conjunto de anúncios que é meio de funil, que é pessoas que já sabem que quer um headphone para PC, mas ainda não sabem se quer um headphone USB, um headphone Bluetooth, um headphone wireless, né, que é 2.4, se não me engano, que é a nomenclatura. E aí, se eu tô trabalhando um conjunto de anúncio específico para quem já tá considerando, então eu vou colocar ali anúncios, né, pesquisa headphone, USB, headphone wireless, headphone Bluetooth, né? E aí eu até posso colocar alguma marca, alguma coisa que eu tenha, mas os anúncios precisam dizer exatamente isso. Então você entende que aqui no contexto eu tô explicando no conjunto de anúncio focado em headphone para PC, para pessoa que tá no meio do funil, então quando eu colocar lá as minhas palavras-chave, headphone para PC, headphone Bluetooth. Então nos meus títulos do anúncio eu tenho que ter headphone Bluetooth, porque aí isso é intencionalidade. A pessoa pesquisa headphone Bluetooth, ela vai ver um anúncio que fala exatamente o que ela tá pesquisando. As chances dela clicar são grandes, né? E aí um terceiro conjunto de anúncios para fundo de funil, eu posso colocar, por exemplo, posso usar a mesma terminologia ali, as mesmas palavras-chave ali também, só que aí eu trabalharia de menos palavras-chave, né? Vamos supor que eu percebi que as pessoas que pesquisam, elas compram muito o meu headphone Bluetooth JBL. Aí eu posso colocar headphone Bluetooth JBL, e aí nesse fundo de funil eu posso colocar, não vou colocar o nome JBL, mas vou colocar headphone Bluetooth em até 12 vezes, headphone Bluetooth pagamento facilitado, por exemplo, posso colocar desconto no Pix, entende? Eu vou trabalhar no fundo de funil porque a pessoa já sabe que ela quer um headphone Bluetooth, né? Ela já escolheu, então ela tá considerando qual é a melhor oferta que ela vai achar, entende? Topo de funil, a pessoa tá pensando que tipo de fone ela quer. Meio de funil, a pessoa já sabe que ela quer um headset para PC, só que ela quer saber se ela quer um Bluetooth, um wireless ou um de fio. E a última camada, a pessoa já sabe que ela quer um Bluetooth, mas ela tá procurando marca e preço, frete, né? Nesse caso de um produto, a gente considera muito frete, né? E desconto. Então a gente trabalha mais ou menos os anúncios, mais ou menos nessa mentalidade, belezinha? E aqui por último, aqui eu só coloquei escolher a seleção e os próximos passos que eu tô explicando ali, beleza? Então vamos lá.
Aqui ele traz mais ou menos também, ó, quais são os dispositivos que a gente tem, que a gente teria os resultados, né? Smartphones. Smartphones sempre vai ter, gente. Isso aqui é muito comum. Dificilmente a gente vai ter resultados de tablet. Tablet é dificílimo a gente ter hoje em dia. Eu, particularmente, sempre tiro das campanhas exibição em tablet, porque tem muito clique inválido, tem muito clique ruim, tá? Então eu considero só computador e smartphone. Aqui as previsões do próximo ano, isso aqui eu não considero muito. Isso aqui é só quando você tá montando um planejamento muito extenso, e aí você precisa fazer defesa de investimento, trazer alguns dados para você justificar o porquê que você quer fazer investimento, que você seleciona aquelas palavras-chave, aquela região, enfim. Né? Isso aqui já é uma coisa um pouquinho mais pra frente. E aqui, ó, a gente tava focando em São Paulo, lembra? Mas ele trouxe outras localidades, ó, em que a gente pode ter um potencial de conversão. Ele traz a porcentagem de conversão que a gente pode ter em cada lugar. Não a porcentagem de conversão, mas as chances de conversão, tá bom? Aqui, ó, traz principais estados, eu posso mudar aqui. Ah, não quero saber estado, quero saber só município. Ou cidade, vamos ver que cidade. Aqui tá nível Brasil, aqui nessa parte, tá? Beleza? Ele traz as principais cidades, porque às vezes você pode falar, cliente, eu sei que você só quer anunciar em São Paulo, mas a gente pode explorar futuramente essas outras localidades, porque, ó, o Google mostra que a gente tem um potencial de vendas, tá bom? Então é muito interessante a gente entender isso aqui. Belezinha, gente. Então agora vamos para a criação da nossa campanha. Eu vou usar essas palavras-chave aqui que eu selecionei. Você pode criar aqui direto, tá? Você pode clicar aqui e criar direto, mas eu vou mostrar o método por aqui, ou por aqui, em criar. Criar é o botão principal que a gente vai ver no Google Ads sempre, beleza? Então vamos lá. Criar, campanha. Aí aqui ele vai te perguntar, vai fazer uma pergunta básica para ele saber qual tipo de campanha ele vai te indicar, tá bom? Quando é um e-commerce, quando é Google Shopping, a gente sempre trabalha vendas, né? Leads é quando a gente tem... Isso aqui é para ajudar o algoritmo, tanto para a ferramenta te indicar o melhor tipo de campanha, o seu objetivo, quanto também para o algoritmo entender qual que é a intenção da sua empresa dentro do Google Ads, tá? Isso aqui ajuda bastante, tá bom? Então, assim, no nosso caso, lá, é um e-commerce, mas eu não vou dar exemplo de e-commerce, porque senão isso aqui vai se tornar uma coisa muito complexa, tá bom? Só que a gente tá falando de pesquisa, então, vamos lá. Como uma campanha nova, com um cliente novo, que não tem histórico nenhum na ferramenta, eu vou criar uma campanha de tráfego para o site, tá bom? Reconhecimento e consideração YouTube e rede de display. Visita a locais e promoções. Aqui é campanha de performance max com foco em mostrar aqueles anúncios patrocinados do Google Meu Negócio. E aqui uma campanha sem meta, você pode criar uma campanha sem meta também, que você vai conseguir criar qualquer tipo de campanha do Google Ads sem problema nenhum. E promoção de app já diz aqui que quando o seu cliente quer anunciar um aplicativo, você tem que fazer as configurações pelo Firebase, o GA4 e fazer a vinculação desses serviços da Apple Store, da Google Play Services, é uma coisa muito além. Eu não sei se eu vou fazer conteúdo disso aqui, mas eu até posso fazer. Vamos lá, tráfego do site. Lembra aquela conversão que a gente criou na aula anterior? Quando a gente não tem ação de conversão, ele vai mostrar uma outra informação aqui pra gente configurar. Você pode passar, caso você não tenha criado, mas aqui, ó, eu já tinha criado uma ação de conversão de WhatsApp. Vamos supor que esse meu cliente ele quer levar pessoas pro site para tirarem dúvidas através do WhatsApp, né? Então eu vou usar a única meta de conversão que eu tenho aqui, que é clique de saída. Às vezes, se você tem mais de uma ação de conversão, todas elas vão aparecer aqui. Você não precisa selecionar todas. Você pode vir aqui, no caso, e ele vai te dar essa opção de remover a meta. Porque às vezes, assim, aqui eu quero mandar as pessoas para o WhatsApp e não quero que as pessoas liguem. E aí, vamos supor que eu tinha uma conversão de chamada ativa aqui, configurada nas minhas ações de conversão, só que eu quero uma campanha especificamente só focada em clique de saída para o WhatsApp. Então eu removo as outras que tem e deixo só essa aqui. Como só tem essa, vamos seguir com essa, continuar. Aí aqui ele dá os tipos de campanhas que a gente tem, rede de pesquisa que a gente quer, não vou entrar nas outras. Performance Max, o Google vai ficar te indicando para você criar esse tipo de campanha no primeiro mês. Isso aqui eu só crio quando eu já tenho uma campanha da rede de pesquisa muito bem configurada, que já está trazendo resultados satisfatórios, tá bom? Desconsidere esse tipo de campanha, essa aqui principalmente, vídeo, display, shopping, mais pra frente. Aqui eu vou colocar um site da minha empresa. Não vai bater um site com o outro, mas vou colocar aqui o meu site.br, só pra gente continuar. Vamos lá. E aqui o nome da campanha. Geralmente eu coloco nomenclaturas, tá? Vou colocar aqui Alex, que foi eu que criei. Que às vezes você tá trabalhando para um cliente que tem outras agências, ou às vezes é por questão de organização, tá? Eu coloco meu nome, ou você pode colocar o nome vou colocar o nome da minha empresa. Eu coloco geralmente assim. Aí aqui eu posso colocar o quê? Vamos lá. Rede de pesquisa, então eu coloco pesquisa, porque numa conta você pode ter campanha de shop, pesquisa, display, todos esses tipos de campanha aqui. E aí como é que você consegue saber qual é qual, porque ele vai mostrar um símbolo pra você do tipo de campanha, mas geralmente é bom você organizar, porque cara, tem contas que você vai ter 100 campanhas ativas, e aí como é que tu vai saber qual é qual? Então aqui no nome da campanha a gente já especifica algumas coisas. Pesquisa, aí eu vou colocar aqui headphone, que é o produto, o lugar, São Paulo capital, e o tipo de estratégia de lance que eu uso para essa campanha, maximizar conversões. Tá? Eu não falei muito sobre estratégia de lance, mas eu vou passar brevemente para elas daqui a pouco. Aqui já tinha uma que eu tinha criado, eu vou iniciar uma nova.
Aquisição de clientes, isso aqui basicamente é uma otimização que o Google dá para novos clientes. Ele consegue diferenciar uma pessoa que já foi cliente seu, que já entrou no seu site, de um cliente novo. Então você pode, às vezes, querer pagar mais para atrair um cliente novo. Eu não ativo isso com campanhas novas, só depois que eu já tenho histórico. Só que a gente pode ativar depois de um tempo, tá bom? Vamos lá. Aí lembra que eu falei que eu quero anunciar em São Paulo? Em São Paulo, então vem inserir outro local. Aí coloca aqui São Paulo. São Paulo. E seleciona São Paulo capital. Ah, mas o meu cliente só quer anunciar no CEP dele. Você pode, aí tem como fazer. Você pode vir aqui pesquisa avançada, raio. Aí você coloca aqui, sei lá, por quilômetro. Meu cliente atende somente, é uma pizzaria que só atende a 5 km. Coloca 5 km e coloca um CEP 09870-090. Ele não mostrou nada. Tu coloca o CEP do teu cliente, vai aparecer o nome da rua dele aqui. Aí você seleciona, sei lá, vamos colocar aqui, ou o nome da rua, Avenida Paulista. Tá vendo? Bela Vista, São Paulo. Eu incluo, e aí a segmentação, tá vendo essa bolinha aqui, ó? É um raio de 5 quilômetros dentro da Avenida Paulista. Os anúncios só vão aparecer até 5 quilômetros em volta dela, tá bom? Então isso aqui eu tô falando quando o cliente tem uma especificidade de anunciar somente numa quilometragem. Se o cliente não tem isso, mantém ali a cidade ou o estado dele e tá tudo certo, beleza? Aí aqui, ó, presença ou interesse, é que isso aqui é as opções de local, tá? Aqui são as pessoas que ou frequentam ou demonstram interesse nelas. Eu não uso isso aqui, tá? Porque isso aqui pode ser, sei lá, por exemplo, São Paulo. Muitas pessoas têm interesse em vir para São Paulo, às vezes para pessoas de outras cidades, né, no entorno do grande ABC, de outros estados, até de outros países. Se bem que não vai aparecer em outros países, mas, enfim, né, o Google às vezes nos surpreende. Ele pode mostrar anúncios para essas pessoas. Isso aqui é muito interessante quando a gente tem hotel, quando a gente tem serviços de restaurantes e coisas que a gente quer mostrar dentro da nossa cidade, mas também para pessoas que têm interesse e estão vindo para cá. Quando a gente vai trabalhar somente aqui dentro da nossa cidade, a gente só quer mostrar anúncios aqui dentro, sempre presença para pessoas que estão nos locais, incluindo e que frequentam a área, tá? Ele não vai mostrar para pessoas que estão muito fora da cidade de São Paulo. Isso acontece, ele pode ultrapassar isso também. O Google não consegue, às vezes, ter ele consegue ter um dinamismo muito grande no controle de onde ele vai mostrar os anúncios, né? No raio, no local, mas acontece de passar, tá? Eu já tive anúncios que eu fiz uma configuração muito focada no raio e ele mostrou em outra cidade. E aí eu tive que negativar o nome dessa cidade para evitar de aparecer, e mesmo assim ele continua aparecendo. Tem negócios que são muito complicados nesse sentido. Mas sempre escolha isso aqui, tá bom? Aqui o idioma, eu sempre incluo português, inglês e espanhol. São idiomas padrões aqui, que a gente coloca. Por quê? Porque geralmente são os idiomas mais usados aqui nos navegadores, tá? Isso aqui também. Ele não vai traduzir o teu anúncio, tá bom? Ele não vai mudar o idioma da tua palavra-chave, mas isso aqui é muito no contexto da tecnologia que a pessoa tá usando. Do celular é em inglês, celular é em espanhol. E às vezes, sei lá, a pessoa tem um e-mail do Google, tá logado, e só que a configuração toda tá em espanhol, tá em inglês. Então ele considera isso, tá bom? Mas ele não traduz, ele não vai fazer essa tradução dos seus títulos, das suas descrições, dos seus anúncios, nem do seu site. Aqui, anúncios políticos da União Europeia, sempre não, a gente não tá na União Europeia, então a gente não se preocupe e sempre coloca não pretendo usar a conta para veicular anúncios para a União Europeia. A gente tá no Brasil, a gente não tem nada a ver com esse pessoal. Segmentos de público-alvo, rede de pesquisa a gente desconsidera, na rede de display a gente vai entrar um pouco mais nisso, aqui tem outras configurações, rotação de anúncios nem mexe, isso aqui sempre deixa, que às vezes você tem mais de um anúncio responsivo, então o Google vai verificar qual deles tem uma entrega melhor. Isso aqui antigamente, quando a gente tinha os anúncios de texto expandido, que eram 3 títulos e 2 descrições, isso aqui fazia muito mais sentido. Hoje em dia, um anúncio só você consegue criar 15 títulos e 4 descrições, então o Google rotaciona isso aí, então isso aqui a gente nem mexe. Data de início, hoje, dia 8 de dezembro, e você pode colocar uma data de término, vamos supor, eu quero que a minha campanha termine antes do Natal, que a empresa do meu cliente ou a minha empresa vai fechar, e depois disso não faz sentido eu mostrar anúncio. Vamos pegar o contexto do Natal. Então vamos supor que a empresa vai parar dia 20, no sábado. Então eu quero que a minha campanha rode só dia 20. Eu posso colocar uma data para ele ativar os anúncios novamente? Não. Aí a gente tem que vir manualmente aqui e ativar os anúncios, tá bom? Mas você pode fazer isso aqui, você pode vir pausar no dia 20 manualmente também, tá? Eu não vou colocar nenhuma data. Vou deixar sem, mas é só a título de curiosidade para você saber que você pode colocar uma data de término para ela encerrar a exibição sem você precisar ter que vir fazer isso. Programação de anúncios, muito importante. Aqui você vai escolher os dias e horários. Isso aqui bate muito. Por exemplo, quando é um e-commerce, a gente geralmente deixa campanhas rodando, a galera chama de full time, mas o tempo todo, né? Todos os dias, todos os horários. Mas é a minha contabilidade, por exemplo. Então a contabilidade funciona de segunda a sexta, das 8. Tipo, vai ter gente lá 8 horas da manhã, a contabilidade abre às 8. Então, o que eu faço aqui? Eu configuro que os anúncios geralmente aparecer meia hora depois, porque a pessoa bate o ponto às 8, mas ela vai tomar um café, ela vai organizar a mesa de trabalho, ela vai organizar os contatos do dia anterior, ela vai fazer download, né, de todas as informações, nós somos humanos, então a gente também, né, não bate o ponto às 8, 8 e 1 a gente tá sentado trabalhando, né? Temos que começar com uma constância menor e ao longo do dia a gente vai, né, evoluir nessa constância. E a contabilidade fecha às 18,
Isso aqui é particularidade minha, tá, gente? Eu não coloco até as 18, tá bom? Eu coloco até as 17h45, tá? Porque no final do expediente, 5h30, a gente já tá cansado, a gente tá desacelerando, já pensando no trânsito, na volta para casa e todas as questões que a gente tem na nossa vida privada, tá? Então eu configuro dessa forma. Se o seu cliente funciona aos sábados no horário exclusivo, vamos supor que a contabilidade funciona de sábado. Então aqui, ó, você pode escolher sábado e domingo se for o caso, mas no nosso caso é só sábado, ó. Ah, a gente funciona... Nós, a gente é o 007, né? Nós, no caso, começamos às 8, então eu coloco 8h30, e encerramos o expediente aos sábados às 12 horas. Vamos procurar aqui 12 horas. 11h30, que sabadão, a gente 11h30 já tá ali, coçando a mãozinha pra poder almoçar e depois curtir, né? Viver. Todo mundo merece viver, né? Vou manter essa configuração, belezinha? Aqui não tem mais nenhuma outra configuração que a gente precisa ver. Avançamos. Isso aqui é a IA Max, tá? A IA Max, aqui ela tá dizendo, aproveite a máxima performance gerada com IA de pesquisas no Google, tá? O que ele vai fazer? As suas campanhas com palavras-chave ampla, ele vai fazer aquele processo que eu falei, que ele vai considerar outras formas que as pessoas pesquisam pelo produto que você tá ofertando, tá? Ele consegue fazer essa leitura também no seu site, através do domínio, da URL que você está usando nos seus anúncios, e ele consegue trazer outras formas de pesquisa, outras palavras-chave que você não tenha usado ainda. Eu não recomendo usar isso aqui de começo, tá? Isso aqui é bom quando a gente já tem um histórico de conversão muito bom, tá bom? Vamos colocar ali que quando a gente tem mais ou menos isso aqui, eu tô dizendo mim, tá? Você pode ver outras pessoas que vão dizer pra você ativar isso de cara, e tem gente que vai dizer pra você ativar depois de 3 meses. Eu considero isso aqui depois de 2 meses de campanha, tá bom? Porque 2 meses de campanha, eu geralmente tenho uma janela de 3 meses para uma conta nova, para anúncios novos. Até quando tem uma conta que eu peguei que já tá rodando. Eu sempre coloco o marco zero quando eu ativo a campanha. Daqui 3 meses, a gente tem um tempo para o primeiro mês pra gente otimizar a campanha, para entender os melhores cenários, melhores palavras-chave, quais são os melhores títulos de descrições que estão performando e tiro que não tá dando certo. Segundo mês, a gente vai identificar os resultados das primeiras otimizações que a gente fez, né? Dessa primeira limpa do primeiro mês, então a gente já começa a ter uma noção de resultado. E terceiro mês a gente de fato começa a ter resultados mais consistentes e fazer otimizações com menos frequência, tá? Até é interessante, antes de eu finalizar aqui a campanha, eu, Alex, né, trabalhando com isso há mais de 10 anos, eu tenho sempre uma regrinha que eu sigo. Quando são campanhas novas, eu otimizo a cada 3 dias as palavras-chave. E a cada 7 dias eu avalio os anúncios para ver ali os títulos e descrições que melhor performaram, para depois eu fazer as alterações. Depois de mais ou menos ali um mês, eu já diminuo um pouco essa frequência. Eu otimizo de 7 em 7 dias, tá? Eu deixo 7 dias rodando. Ah, mas meu anúncio roda só de segunda a sexta. Cara, tudo bem. Coloca a janela de 5 dias então. Mas eu geralmente coloco de segunda a sexta, na outra segunda eu olho o que aconteceu nos últimos 5 dias de campanha, e aí eu vou ver o que tá funcionando bem eu mantenho, o que não tá funcionando eu tiro, e verifico se tem outras possibilidades de palavra-chave, se tem outros títulos e descrições que estão funcionando muito bem também, tá? Mas voltando para a IA Max, não ativa de começo, tá bom? Aqui, ó, ele pega o URL do teu cliente e quando ele consegue identificar o produto ou serviço, ele vai trazer aqui uma lista de palavras-chave que ele considera que você pode começar usando na sua campanha. Como a gente tinha copiado aquela hora, eu só vou vir aqui no meu bloco de notas, Ctrl+C, Ctrl+V, vou colar aqui, perfeito. Tenho aqui, eu vou tirar o JBL, né, que eu disse que eu não ia começar usando nome de marca. Você pode usar, tá? Só não usa no título do anúncio, pelo amor de Deus. Aqui, configuração de IA Max, você vai ficar forçando pra gente usar isso, não use, tá bom? E aí, viemos para a criação do anúncio, né? Aqui ele vai ter várias informações aqui para você olhar. Não vamos olhar isso agora. Aqui ele vai te dando uma qualidade do anúncio. Olha, gente, essa qualidade do anúncio, ela tá muito relacionada ao que o Google julga ser bom, tá? E nem sempre isso aqui tem a ver com o que você, profissional, julga ser bom, tá bom? Então, às vezes você vai montar um anúncio que o Google tá dizendo que tá ruim, mas esse teu anúncio vende muito. Às vezes ele vai dizer que o teu anúncio tá bom e o teu anúncio não vende nada. Então, assim, nunca leve isso aqui como em consideração na hora de você criar o teu anúncio. Isso aqui é muito no dia a dia que você vai pegar. O que manda é resultado. Se o seu anúncio tá ruim, mas tá vendendo, cara, não discute com resultado. Isso aqui é fato, tá? Mas, a título de curiosidade, tenta manter pelo menos um anúncio no nível bom, tá bom? Ah, mas você acabou de dizer para não considerar. Aqui a gente tá pegando o contexto de uma pessoa que tá criando o primeiro anúncio dela, para um cliente novo. Então, deixa no bom. Aí depois, quando você for pegando a desenvoltura de análise, de métrica e tudo mais, aí você vai entendendo melhor e criando. Tanto que a maioria dos meus clientes, eu tenho anúncios a nível excelente, que eu comecei, depois foram para bons, porque eu fui tirando títulos que não tinham nada a ver, e hoje eu tenho a maioria dos anúncios que vêm são os anúncios que têm a qualidade ruim, porque eu uso no máximo 4 títulos e 2 descrições, porque são os 4 títulos e as 2 descrições que eu sei que sempre aparecem quando as pessoas pesquisam. Então, eu vou usar só aqueles, ponto final. Não vou usar os 15 que tem aqui, as 15 opções que tem aqui, tá? Mas, de começo, usa o máximo que tem aqui, porque quanto mais informação tu tiver, quanto mais informação tu colocar aqui, melhor a plataforma vai trabalhar para mostrar os seus anúncios, tá? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo que a gente tem a opção de 15 títulos? Ó? A gente tem a opção de 15 títulos. Beleza, mais um. Ai, às vezes eu tô criando, eu fico clicando assim, ai meu Deus, acaba. E não acaba.
4 descrições. E o que ele faz? Ele vai mostrar os 15? Não. Aqui, você pode ver aqui, ó. Vamos colocar aqui fone de ouvido de novo, pra gente pegar um anúncio. Ouvidop, ouvido. Pra ver se traz um anúncio de pesquisa. Não trouxe. Ah, tá. Isso aqui é um anúncio, pô. Não é possível. Ele tá dizendo que não é, mas vamos pegar aqui, ó. Tá vendo que aqui ele mostra só 2? Ó, aqui ele mostra fone de ouvido Bluetooth, QCY Brasil, loja oficial. Bom, beleza. Né? Ele não mostra... Imagina se ele criasse um anúncio com 15 títulos aqui, ó. Ia ficar muito sem pé nem cabeça, tá? E aqui é a mesma coisa. Fone de ouvido gamer, compre aqui, terabyte. O que ele pega? Ele vai, através das palavras-chave que a gente tem, né, e dos títulos que a gente fornece, ele vai montar um anúncio com no máximo 3 títulos e 2 descrições, tá? Às vezes uma descrição só, mas geralmente por padrão são 3 títulos e 2 descrições. Mas ali no caso nós temos 2 anúncios com 2 títulos e 2 descrições. Tá? Ele não tem como mostrar 15 de uma vez, senão vai ficar uma bagunça e ninguém ia clicar e o Google não ia perder. Até uma curiosidade, a maior fonte de receita do Google, eu não sei se hoje, porque o Google hoje tem vários braços, principalmente braço de A agora, mas até uns 2, 3 anos atrás, a maior fonte de receita do Google era através de anúncios. Então, entende que assim, muita gente fala, o Google só quer que a gente gaste dinheiro. Cara, também, eu não vou defender empresas gigantescas, mas se fosse um serviço em que o Google só se preocupasse em ganhar dinheiro, não se preocupasse com a qualidade do que é mostrado e de como isso é configurado, tinha quebrado. O Yahoo, até um tempão atrás, era a maior empresa de anúncios do mundo. Por ela poluir muito os locais onde apareciam os anúncios, surgiu o Google com uma opção mais limpa e as pessoas simplesmente pararam de clicar em anúncios do Yahoo, pararam de entrar em locais onde os anúncios do Yahoo apareciam e começaram a considerar somente os anúncios do Google. E aí o Yahoo quebrou. O Yahoo Ads era, se não me engano, foi a primeira plataforma de anúncios. Não sei se se chamava Yahoo Ads, tá? Mas a Yahoo era pioneira nesse tipo de coisa na internet. E hoje a Yahoo praticamente não existe. Então, entende? A Meta eu já acho que é diferente, tá? A Meta, ela tuxa a gente de anúncio, pelo amor de Deus. E o Google com o YouTube. É estressante, mas enfim. Então aqui a gente vai criar títulos, ó, tá vendo que aqui são as palavras-chave que a gente selecionou. Geralmente, ó, ele já te mostra a média de pesquisa que essas palavras-chave têm na rede de pesquisa, tá? Então é sempre bom a gente usar os termos de pesquisa, né, nos títulos dos nossos anúncios para ele ter uma qualidade legal, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui fone de ouvido. Aí, ó, você vê que aqui ele tem, ó, o limite de caracteres, tá? São 30 caracteres no máximo, então a gente tem que ser objetivo e assertivo quando a gente vai criar um anúncio, tá bom? Fone de ouvido, acho que Bluetooth cabe, deixa eu ver. Bluetooth. Eu tenho um toque de colocar sempre a primeira palavra, a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, tá? Eu acho que é um anúncio mais bonito, como aqui, ó. Vamos ver se tá aqui, ó. Tá vendo, ó? A galera geralmente segue dessa forma, tá? Só quando é o E, D, A, aí eu não... E, D, A, tipo assim, quando é... Eu esqueci o nome de quando... De quando... Faz essa intersecção, mas enfim. Fone de ouvido Bluetooth. Aí você pode colocar aqui também, ó, headset USB. Você acha que alguém, quando vê lá, headset USB só, e não tiver nada, uma intencionalidade, aí a pessoa vai comprar? Talvez não. Então, eu posso colocar aqui ó. Compre seu headset USB. Tá vendo? Seu headset USB, USB é a letra maiúscula, que é uma sigla. Beleza, eu posso pegar aqui fone de ouvido sem fio. Fone de ouvido sem fio. Aqui é legal, mas não fica estranho não, porque aí você vai entender por que não fica estranho. Fone de ouvido... Sem fio. Fone de ouvido sem fio. Aí a gente pode colocar aqui fone BT. Fone BT eu não acho legal, headset Bluetooth. Headphone Bluetooth, perdão. Headphone Bluetooth. Aí a gente começa a colocar a intencionalidade no nosso anúncio. As melhores ofertas. Parcelem até 10 vezes. 10x. Pode colocar assim, tá? Se você quiser colocar vezes também, você pode escrever vezes. Se couber, ó, 10 vezes. Aí você fala, cara... Aí você pode copiar e colar embaixo e só mudar alguma coisa. Né? Se o forte do teu cliente... Se o diferencial... Todo mundo vende fone Bluetooth, mas o cliente parcela em 10 vezes. Coloca o diferencial dele. Ou ele é o único que vende fone Bluetooth... 2.4 na tua região, ou fone headset gamer com alguma especificidade. Coloca. Tudo que é diferencial, é bom a gente colocar. Aí aqui a gente pode colocar assim, ó, em 10x. Ah, não tá repetitivo? Tá, mas pode ser que o Google identifique que quando aparece dessa forma, as pessoas clicam. E quando aparece dessa forma aqui, as pessoas não clicam, tá? E o Google também, assim, ele vai entender, por exemplo, pegar fone de ouvido. Por que que é? Agora eu vou explicar um pouquinho o que é importante. Deixa eu só terminar aqui, tá? Parcela em 10 vezes. Melhores marcas de fone. O melhor para você. Melhor para seu ouvido.
Garantia de 1 ano. Entregamos no mesmo dia em SP. Deixa eu ver se cabe. Cabe. Ah, moleque, isso aqui é bom, hein? Entregamos no mesmo dia em São Paulo. Se for o caso, tá? Não vai prometer coisa que você não pode cumprir, porque o cliente pode processar. Ou se frustrar, e aí, enfim, eu já expliquei sobre a questão de frustrar cliente, né? Entregamos no mesmo dia. Frete grátis acima de R$100. Vamos pensar aqui. Qualidade e confiança. Estamos há 10 anos no mercado. Aí você pode colocar o nome. Às vezes você pode. Às vezes não, é bom você colocar o nome da empresa, tá? Eu não coloquei colocar aqui. No corre marketing fones. Nunca escreva assim, tá? Do jeito que eu coloquei aqui. Isso aqui o Google vai reprovar o teu anúncio, tá bom? Não pode escrever tudo maiúsculo. E também outras coisas que não pode colocar no anúncio. Vamos lá. O meu é melhor. Ou único no sentido... Você pode até colocar o único, tá? Mas no sentido de, tipo, o único... A única opção... Exclamação, interrogação, qualquer caractere especial não pode colocar. Você pode colocar essa barra aqui. Às vezes você quer colocar assim. Compre agora. Fones Bluetooth. Tá vendo? Dessa forma você pode, ó. Compre agora. Fones Bluetooth. Porque às vezes você pode colocar duas informações no mesmo título, mas essa barra aqui é permitida. Se você colocar essa barra aqui, ó, não pode, ele não vai deixar. Não pode, essa barra pode também, porque às vezes a gente tem que colocar assim, sei lá, garantia para todo o Brasil, e o para não cabe, porque vai ficar grande, né? Vai ficar muito grande aqui, aí você pode colocar assim, compre agora, garantia, vamos testar aqui, garantia para todo o território nacional. Nossa, ficou muito grande agora. Então aí a gente tem que reformular. O para a gente já elimina 3 caracteres aqui. Na verdade, só 2, né? Para todo Brasil. Se bem que vai sobrar espaço, só tô dando um exemplo, tá? Para todo o Brasil. Sei lá, sabe? Aí aqui eu coloco, eu tinha falado o nome da empresa. Corre fones especiais. Se esse for o nome da minha empresa, tá bom? Beleza. Colocamos 15 títulos. Aí aqui são as descrições. As melhores... Aqui você pode colocar dessa forma, só a primeira palavra vem a letra em maiúsculo e o resto tu manda brasa aqui. As melhores marcas de fones de ouvido. Sempre usar o termo de pesquisa que a gente usa lá no nosso conjunto de anúncio, nos títulos e nas descrições também é muito bom. Isso melhora muito a qualidade do anúncio, tá? Das marcas de fones de ouvido do Brasil. Aí você pode colocar frete grátis acima de R$100. Aqui você até pode usar exclamação, mas eu não recomendo, tá? Pode ser que o Google do dia pra noite reprove todo o teu anúncio por causa de um ponto de exclamação, tá bom? Sempre se atenta a erro de português também, que é muito importante. Não é bom ter. Google pega, mas dificilmente aparece. Aí aqui você pode colocar as melhores marcas para o seu ouvido. Compre agora. Ou você pode colocar, visite o site. Estamos no mercado de fones há mais de 10 anos. Eu acho que o a mais aqui tá errado, mas tudo bem. 10 anos. Confiança e... tradição tá maior. Tradição. Visite site. Aqui dá pra colocar o O. Visite o site. Beleza. Visite o site. Maravilha. E aqui você pode colocar qualquer outra especificação da loja. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Aceitamos pagamento via boleto e Pix com desconto. Sabe, é bom você sempre trazer informações que vão complementar e vão atrair mais. Como a título de curiosidade, depois eu vou trazer um site do Google mesmo, que você pode ver como seus concorrentes estão fazendo os anúncios deles, aí você pode comparar como a concorrência do seu cliente ou do seu concorrente, né, como ele está anunciando. Aí você vai ter mais ou menos uma noção, olha, como os caras criam anúncios e como eles... Aí você até consegue entender depois de um tempo se eles estão sendo mais persuasivos, se eles estão fazendo uma oferta mais para quem está no meio e fundo de funil, enfim, ajuda bastante. Aqui o nome logotipo, isso aqui depois você clica aqui, porque você tem que subir o logo da tua empresa, tá? É importante você colocar o logo da tua empresa, o nome da tua empresa, você precisa fazer essa qualificação, tá bom? Se eu colocar em acessar conteúdo aqui, eu acho que ele vai sair daqui e a gente vai perder a nossa aula. Site links, deixa eu pegar um exemplo de site link aqui, vamos entrar aqui na Terabyte.
Vamos supor que nós somos a Terabyte, tá? Eu não vou salvar lá. Tá vendo aqui, ó? Tô na parte de fones de ouvido, certo? Aqui, a Terabyte, deixa eu ver se ela tem periféricos, fone de ouvido, tá? Terabyte, vamos supor aqui, ó, tá vendo? Site links são páginas específicas do seu site. Então, às vezes, assim, eu tenho aqui, deixa eu ver se eles têm um de fone de ouvido. Eles têm periféricos aqui, ó, fone de ouvido, né? Aí eu posso vir periféricos, fone de ouvido, webcam, eles não têm, mas vamos supor que o site links, vamos supor não, os site links são isso. Vamos supor que meu site só trabalha fone de ouvido, mas eu tenho vários outros tipos de fone de ouvido. Eu tenho fone de ouvido, uma página só Bluetooth, uma página só. Uma página que seja só para fone com fio, uma página sem fio, uma página, às vezes, é uma empresa. Seu cliente é uma empresa que é parceira de uma marca grande ou de uma marca local, né? E esteja fazendo uma ação específica e você quer levar a pessoa para aquela página específica. Tá? O site link ele leva as pessoas para uma página específica do teu site, que não seja necessariamente a mesma página que você está mandando a pessoa para os anúncios, tá bom? Então aqui o texto você coloca aqui, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui. Ó, tá vendo como o anúncio aparece? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Quando a gente cria, ó, ele já dá exemplo de como o anúncio pode aparecer, tá vendo? Ó, garantia de 1 ano, não corre fones especiais, tá? Aqui ele tá dando como aparece na rede de pesquisa. Se a gente colocar pro lado, ele vai dar outros exemplos, ó. Tá vendo, ó? Do que a gente colocou. Parcelem até 10 vezes, parcelem até 10 vezes. Ele repetiu, então tá vendo? Por isso que eu falei que nem sempre é bom a gente colocar tudo que tá aqui, mas ok. Mas aí, ó, nossa descrição vai complementar. Estamos no mercado de fones há mais de 10 anos, pipipipopopó, tá? Aqui mais exemplos ele vai dar, ó. Headphone Bluetooth, melhor para seu ouvido, tá vendo? O site link 1, site link 2. Aqui tá mostrando as extensões, tá? Isso aqui é um exemplo. Às vezes o cliente quer saber, como é que meu anúncio tá ficando? Tu vem aqui, tira um print e manda pra ele. Se bem que isso aqui dá pra compartilhar, tá vendo? Vai clicar aqui em compartilhar. E aí você consegue compartilhar a previsão dos anúncios. A gente vai abrir aqui, vai clicar, vai colar. Não sei se ele vai mostrar porque eu não publiquei. Ele mostra, perfeito, tá vendo? Aí o teu cliente consegue ter a noção de como o anúncio dele vai aparecer pras pessoas. Tá vendo que eu até escrevi errado aqui, ó. É sempre bom dar uma olhada. Vamos lá. Aqui external, a gente pode fechar. Beleza. Concluído, tá. Ou você pode vir aqui em visualizar anúncios. E aí ele vai te dar mais ou menos como os anúncios estão ficando, tá bom? Beleza? Então é muito legal que a gente já consegue ver como é que ele vai montando. Claro que não vai ser exatamente assim, isso aqui é um exemplo que o Google dá, tá? Beleza? Vamos finalizar aqui. Então, site link, só vou dar um exemplo. Coloca aqui, por exemplo, se eu tenho... ali a gente tá falando de fone Bluetooth e fone para PC, né? Vamos colocar aqui que eu vendo fones JBL. Aqui... os melhores fones JBL para você. Cara, site link é sempre bom ter texto pequeno, tá? Porque, principalmente smartphone, ele aparece às vezes, mas às vezes ele... Se ele tiver muito, ele vai diminuir a quantidade de site links também, tá? Então, eu sempre coloco aqui os melhores fones, por exemplo, coloco pequeno assim, compre hoje mesmo. Pronto, aí aqui a URL, você vai colocar a URL da página ou do produto. Às vezes, por exemplo, eu quero pegar um fone que eu sei que vende muito. Bom exemplo é um site link. Esse fone aqui vende pra cacete. Ele não é Bluetooth, mas vamos pegar. Eu pego o link desse fone que vende muito e clico aqui, ó. Pau! Aí eu posso colocar o nome desse fone. Aí eu sei que, tem um outro fone que eu sei que vende pra cacete aqui, ó. Esse fone aqui, ó. Vamos voltar aqui. Sai fora, trabalho. Não quero comprar nada de vocês, não. Esse fone aqui, meu Deus, esse fone aqui vende muito, você é louco. Eu tô ficando rico vendendo ele. Eu copio ele, coloco o nome dele aqui. Fone branco. Que vende muito. Não vai pôr isso, pelo amor de Deus. Tô dando um exemplo, tá vendo? Ultrapassei. Fone branco. Aí eu coloco aqui. Aí você pode colocar qualidade premium. Eu escrevi errado, mas é só pra gente avançar a aula. Compre agora. Aí aqui, pau. Entendeu? Se o seu site, sei lá, uma contabilidade, alguma coisa, você pode vir, por exemplo, aqui e colocar, por exemplo, a página de Fale Conosco. A página de... deixa eu ver, a página de contato, que também é Fale Conosco. Enfim, no site links você coloca links de páginas que tem dentro do seu site que você vai achar que vai ser relevante. É sempre bom trabalhar pelo menos 4 site links. Meu é uma landing page. Se é uma landing page, cara, vida que segue, não se preocupa, tá bom? Meu cliente só tem 2 páginas. Uma página principal que tem todos os serviços e uma página de contato. Coloca aqui uma página, você pode até colocar o mesmo link do seu anúncio como serviço e uma outra página de contato, tá? Se não tem como pôr site link, não põe site link, vida que segue, beleza? Depois, frase de destaque. Frase de destaque não tem como fugir, isso aqui dá pra colocar, tá? Fones Premium. Escrevi errado de novo, mas tudo bem, é só aula. Fones JBL. Todo exemplo de JBL porque vamos supor que é o único fone que eu tenho que tem uma marca forte. Aqui, parcelamos em até 10 vezes. Deixa eu ver se 10 vezes vai caber. Vai. As melhores ofertas. Enfim, em frase de destaque você coloca características que vão chamar a atenção das pessoas. Você pode colocar aqui, cara, eu não sei qual o limite que tem, eu acho que são 10, tá?
Mas aí a gente pode ver isso mais pra frente, tá bom? Então, frase de destaque, a gente já... Vamos colocar só essas. Mais tipos de recursos. Promoções quando você tem uma promoção. Eu vou passar brevemente por aqui. Por exemplo, supor que você vai ter uma promoção de Black Friday, uma promoção de Boxing Day. No Brasil nós não temos isso. Uma promoção de Ano Novo, né? Se enquadra um restaurante, um hotel, um hostel. Às vezes você quer... Um cabeleireiro quer fazer uma promoção de Ano Novo. Aí tu coloca aqui Ano Novo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo, deixa eu ver. Hanukkah, Cyber Monday, Dia da Independência, Dia das Mães. Maravilha. Promoção do Dia das Mães. Tem umas mães gamers aqui. Então... Né? Aqui eu vou deixar mesmo desconto para BR, mas se estiver anunciando em outro país, ele se aplica também, tá? Essas configurações de Google Ads são universais, tá, gente? Então, se você for ver o Google Ads na Rússia, ele vai ter as mesmas configurações, tá? Pode ser que, acho que nos Estados Unidos e na União Europeia tem algumas configurações que mudam na plataforma, tá bom? Aí que você coloca um desconto monetário, um desconto percentual, desconto máximo, um desconto percentual máximo. Vamos colocar aqui o desconto percentual máximo, aí você coloca aqui até vamos colocar 70% de desconto, tá? Aqui o item fone de ouvido gamer rosa. Opa, não coube. Fone de ouvido, vamos colocar JBL. Todos os fones da JBL vão ter com desconto lá. Dia das Mães, até 70% de desconto, tá vendo? Aí aqui você vai colocar o URL do produto, ou da página dos produtos, ou do serviço, enfim, que você quer tá criando isso aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar dessa forma. Aqui, detalhe da promoção. Se é pedidos acima, se tem um código promocional, legal, ó, tá vendo? Usando o código promocional JBL Mãe, as pessoas conseguem um cupom de até 70% de desconto, aí ele vai avançar com o cupom, aqui é JBL Mãe, entende? Se tiver um cupom, se não tiver não põe, tá bom? Eu tenho um cupom, beleza, você põe aqui e põe o cupom, tá? Para as pessoas colocarem lá no site. Aí você pode criar um anúncio especificamente. Promoção de fones Dia das Mães JBL, desconto de até 70%, não perca. Use o cupom JBL Mãe. Você reforça a promoção nos títulos e descrições do anúncio, beleza? Sempre pensa nisso, tá? Então aqui, por exemplo, se é uma data específica, você coloca a data de início, que às vezes você pode deixar a campanha configurada para ela aparecer no dia tal, e tem que configurar todas as outras coisinhas também. Aí você pode vir, salvar, vamos colocar aqui, não tem URL, não vou salvar, tá bom? Só para mostrar para vocês. Preço, você pode colocar aqui, por exemplo, se você não tem muitos produtos, se você é um e-commerce muito grande, isso aqui vai dar trabalho, então não faça, porque o próprio Google Shop faz isso para você. Mas você pode colocar aqui o idioma, né, que você quer que apareça lá, marcas, tá lá, aqui você escolhe o tipo marca, evento, local, vizinhança, categoria do produto, a categoria do produto, vamos colocar aqui, a partir de, aí eu coloco aqui, fones, Bluetooth, a partir de R$100, bom? Ou você pode colocar por dia, por hora, por semana, por mês, por noite. Então aqui depende muito da especificidade do teu negócio, do seu produto, tá? Para produto eu acho que aqui nenhum entra, de verdade. Aí na descrição você vai explicar mais ou menos, né? Fones, Bluetooth, fones, qualidade, Premium. Eu acho que dá pra escrever Premium, tá? Dá pra escrever Premium. Vamos voltar aqui, vamos preencher bonitinho para nosso anúncio ficar show de bola. URL, vou colocar aqui... .br, maravilha. O URL para dispositivos móveis não precisa porque ele vai se adaptar, tá? Para dispositivo móvel e para computador. Aí você pode colocar mais preço, se você quiser colocar às vezes um produto só. Exemplo aqui é fone Bluetooth JBL, fone Bluetooth Razer, fone Bluetooth JBL azul, enfim, o que couber aqui também, né? Porque a gente só tem 25 caracteres aqui. Então, né, vai aí ao critério. Você pode ir brincando aqui até encontrar uma combinação que funcione, tá bom? Você salva. Ele tá pedindo para adicionar 3, não vou adicionar 3, mas é só a título de curiosidade que dá para colocar. Chamada é super importante, ó, eu criei um número aqui. Vou adicionar o número aqui, é sempre importante ter uma extensão de chamada. Maravilha. Formulário de lead, mesmo se você tiver uma campanha de aquisição de leads, honestamente, não usa isso. Eu vi muita gente falando mal disso aqui, eu já usei, não funciona mais, de uma certa forma, as pessoas no seu anúncio, deixa eu clicar aqui que ele vai mostrar um exemplo. No teu anúncio, ele fica com quando a pessoa clicar, vai ter uma extensãozinha lá de preenchimento de formulário, e a pessoa vai preencher esse formulário direto no seu anúncio, tá bom? É como se fosse é um formulário, óbvio, mas é como se fosse e aí o Google cria depois uma lista, um CSV, né, uma planilha com os contatos das pessoas que preencheram através dessa extensão de formulário, tá? Mas, cara, se for campanha de aquisição de lead, conversão de formulário, tá bom? Conversão de formulário é sempre importante, belezinha? Acho que eu esqueci de falar de snippets estruturados. É uma extensão muito legal, tá? E é bom, essa aqui é praxe, gente, sempre deixa ela ativa, tá bom? Então, quais vão ser aqui os valores? Snippets, geralmente, ó, que está relacionado a alguma característica do produto ou do serviço, tá? Então aqui, ó, cobertura de seguro, comodidade, cursos, destino, estilos, horários de destaque, tem várias aqui, né? Vamos supor que eu vendo fone de ouvido, então aqui eu coloco as marcas. JBL, posso colocar Razer,
Posso colocar Apple. Não, aqui Razer eu falei que não pode escrever tudo maiúsculo, né? Então vamos fazer certinho. JBL pode, tá bom? E Google, tem o fone do Google Pixel, se eu não me engano, tá bom? Aí a gente coloca, não quero marca, eu quero modelo. Você pode colocar aqui modelos, ó. Aí você vem aqui Bluetooth, com fio, sem fio, 2.4, pipopopó, mas vamos manter marcas. Aí você pode criar vários, tá vendo? Não tem problema. Salvamos, belezinha. Aplicativo, nós não temos aplicativo. Opção de URL de anúncio, aqui é quando a gente vai parametrizar. O Google geralmente já faz isso automaticamente. Parametrizar é isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que aqui ele tem, ó, URL. Wireless, Bluetooth. Deixa eu clicar no anúncio. Deixa eu clicar em um anúncio aqui que fica mais fácil. Aqui, tá vendo? Aqui. Deixa eu ver se ele tem uma opção de um anúncio aqui. Deixa eu colocar contabilidade, igual aquela hora que eu coloquei. Contabilidade perto de mim. A conta já. Desculpa, contar já, vou ter que gastar um clique teu. Ó, tá vendo, ó? Isso aqui é mais pra depois, lá no Google Analytics, a gente saber qual foi a origem da visita do usuário, a origem da conversão, a origem do clique e tudo mais, ó. Que aqui ele já faz isso, ó, referência. O Google ele tá dizendo aqui que veio do Google, CPC, né? Que CPC geralmente são campanhas de mídia paga. Meta vai ter isso, TikTok Ads vai ter isso. Pinterest Ads, Bing Ads, que é o Microsoft Advertising, vai ter isso aqui. Aqui, então, ele tá dizendo que veio de campanhas do Google, CPC, Google, tá? E aqui, e aqui, ó, o CPC, e aqui ele vai ter a identificação do anúncio, né, a source aqui, tipo, ele tá dizendo qual foi a origem veio da campanha, o código da campanha, enfim, isso aqui é muito mais avançado, mas é só pra dizer, porque às vezes vai ter cliente que você vai precisar parametrizar especificamente porque ele tem um CRM, esse CRM pega todas as informações. Geralmente CRMs fazem integração com o Google Ads, é uma coisa hoje em dia que é muito, não é tão comum as pessoas parametrizarem, quer dizer, na verdade isso é relativo, né, tem muita gente anunciando no Google. Eu, particularmente, para muitos meus clientes eu não parametrizo, mas tem clientes que eu já precisei fazer isso aqui, tá bom? Então não se preocupe com isso inicialmente. Você conclui aqui, nosso anúncio está criado, vamos avançar, porque aqui é agora a parte do orçamento. Então aqui em orçamento, né, depois a gente pode pensar em uma aula explicando sobre orçamento. Geralmente isso aqui é uma coisa que você vai definir com o teu cliente, mas para a gente poder concluir, geralmente você tem que pensar assim, quanto que o meu cliente tem para investir por dia, que tem um cálculo certo que a gente faz, eu não vou me aprofundar nele agora, porque senão a aula vai ficar muito mais, a gente vai ter 3 horas de aula aqui, porque é uma questão muito complexa, depende muito do bolso de cada cliente, do quanto ele está disposto a investir, tá? Mas isso também impacta no resultado. Mas aí ele dá sugestões de acordo com o mercado, tá bom? E aí ele traz alguns resultados aqui, isso aqui é tudo especulação do Google, tá bom? Não é algo que condiz com a realidade, mas vamos pensar assim, tá? Vou puxar aqui a calculadora pra gente poder fazer juntos aqui um cálculo rápido de investimento. Ó, porque isso aconteceu muito comigo já, tá? Deixa eu puxar a calculadora aqui. Muitos clientes vêm pra mim e falam assim, cara, eu só tenho R$1.000 pra investir por mês. Aí eu faço pra ele um planejamento e falo, não, a gente precisa investir mais de 1.000. Ele fala, não, só tenho 1.000, tá? Então a gente tem que pensar em pegar esses R$1.000 que ele tem por dia. Aí a gente pensa em dividir esse valor, né? A gente vai dividir 1.000 por 30,4. 30 seria 30 dias e 4 é uma gordurinha que a gente coloca, porque tem dias que o Google vai consumir o seu orçamento muito, por exemplo, você coloca lá que você tem R$30 por dia, mas o Google vai gastar 50, 60. Ele pode gastar até 100% do seu, até 2 vezes o seu orçamento diário, tá? Ele pode gastar R$90. Mas nos outros dias ele vai te compensar isso, tá bom? Uma coisa que depois eu posso fazer uma aula só trazendo alguns macetes assim, de prática do dia a dia. Mas geralmente, vamos supor, orçamento de 1.000, de contas pequenas que eu já peguei, eu divido por 30,4, e aí eu sei que eu posso investir por dia, né? Se eu for rodar 7 dias por semana, R$32. Aí e 89 centavos, mas eu coloco que eu vou investir 30. Tá? Eu coloco R$30 por dia, eu sei que eu vou ter o controle disso e não vou gastar mais de R$1.000 por mês, porque meu cliente só tem R$1.000 por mês, tá bom? Então eu coloco aqui R$30 por dia. Nessa parte de definir personalizado, ele vai te trazer algumas informações importantes. Não leva isso em consideração agora, só que é de acordo com o que o Google entende do mercado que eu tô fazendo o anúncio, tá? Mas a sua realidade vai ser bem diferente dessa, tá bom? Aí não mexe nisso aqui, tá? Isso aqui é depois, a gente vê que você pode colocar um orçamento total. É igual na meta, sei lá, eu quero... Essa campanha não pode gastar mais que R$1.000 por mês. Então o Google vai definir qual que é o gasto médio diário dessa campanha, tá? Eu não trabalho dessa maneira, tá bom? Eu sempre trabalho por orçamento diário médio, que eu tenho melhor controle sobre o quanto eu vou investir por dia. Aí tem semanas que às vezes, aí você vai vendo ao longo da semana. Se você vê que ao longo de 30 dias você pega, por exemplo, em 2 semanas a campanha gastou 600. E aí você vê, pô, até o dia 30 ou 31, não vai bater esse gasto aqui, vai sobrar dinheiro. Então aí você faz um aumento gradativo ou cria uma outra campanha, né? Pra fazer o consumo daqueles R$1.000 por mês, mas desde que isso faça sentido e que vai trazer resultado, tá bom? Então vamos salvar aqui, avançar na verdade. Pode ser que ele dê um erro aqui na publicação da campanha, porque a gente está há muito tempo com essa janela aberta, o Google tem isso, já é um macete que a gente já está passando agora. Você ficar muito tempo com a janela de criação de campanha, de análise aberta, o Google vai dar um erro, não vai salvar.
E aí você tem que voltar, pegar o rascunho da campanha e publicar novamente, tá bom? Isso é muito comum. Se acontecer agora, me perdoem, mas se não acontecer, a gente vai publicar e vida que segue, a gente encerra a aula por aqui. Vamos esperar que ele verificar os erros, que ele vai ver se tem algum erro, alguma coisa que precisa ser corrigida. Ele vai demorar um pouco aqui para poder analisar isso. Vamos ver o quanto tempo ele demora para fazer. Mas em contrapartida, eu até já vou passar aqui pra gente. Eu vou deixar esse material aqui que eu coloquei para vocês. Eu vou deixar esse material aqui em anexo aqui na descrição desse vídeo. Eu vou colocar ali um pequeno form para vocês preencherem, né, com o nome, de onde vocês estão, e se você é iniciante, se você já trabalha, se você tá mudando de carreira ou não, perguntas sucintas, tá? E aí depois de preencher, você vai ter acesso a esse material aqui que eu coloquei aqui, belezinha? E aí você pode ir verificando, tira dúvidas aqui através da aba de comentários, que aí eu vou ajudando vocês a melhorar isso, tá bom? Aqui, seu anúncio tem problemas e vai impedir a veiculação dele na rede de pesquisa. Detalhes, a destino que não funciona. Beleza. Isso aqui, cara, eu não vou conseguir resolver. Porque ele tá dando um erro de DNS, porque o meu site não tá publicado, tá bom? Mas eu vou colocar deixa eu colocar o site do meu cliente que ele tá publicado. .br. Aqui, agora vai. Beleza? Só pra gente concluir e publicar. Vamos lá, vamos avançar. Não tem R$30. Então você viu, se o site não tá no ar, você não vai conseguir publicar o teu anúncio, tá? Porque meu site não está no ar. Eu precisei tirar ele do ar. Mas é isso, tá vendo? Deu tudo certo, belezinha. Você não tem nenhum erro aqui para corrigir. Clica em publicar campanha. Ele vai clicar em publicando. Belezinha. Ele vai, às vezes vai pedir aquela opção de configurar a tag já está configurada, então é só você pular e vida que segue, belezinha? Aqui em diagnóstico não fica muito preso nisso aqui assusta mesmo, mas, cara, a campanha acabou de ser publicada, então não vai ter. Mesmo saldo, tá sem saldo, ok. Você clica aqui em anime de campanha, e a tua campanha vai estar aqui, ó. Ah, tá. Aqui ele tá com uma configuração muito importante. Aqui, ó, tá vendo que ele tá com esse quadradinho e essa lupa. Tá errado. Ele tem que ser uma campanha somente da rede de pesquisa, não pesquisa com a exibição em display. Tá vendo isso aqui, ó? Nunca ative incluir parceiro de pesquisa e nunca inclua rede de pesquisa, tá bom? Nunca. Campanha de pesquisa é somente rede de pesquisa. Nunca inclua parceiro de pesquisa. Traz muito lead desqualificado mesmo. Se for e-commerce, você pode até arriscar. Mas para geração de lead, contato via WhatsApp, ligação, nunca usa parceiro de pesquisa, isso aqui vai comer teu dinheiro à toa. E rede de display não faz sentido, existe uma campanha específica para isso, então não sei porque o Google não tira isso, é porque talvez nos Estados Unidos, na Europa, ainda funcione anúncios de pesquisa muito bem em exibição em display. No Brasil isso já aconteceu no passado, era muito comum, mas hoje em dia não faz nenhum sentido. Então desative essas duas opções aqui, tá bom? Salva. Belezinha aqui, ó. Ele geralmente vai configurar para maximizar conversões, porque ele entende que a gente tem uma ação de conversão cadastrada na nossa conta. Mas a gente pode mudar. Como é uma campanha para o WhatsApp, ou você trabalha com maximizar conversões, ou campanha para cliques, tá bom? Aí, ó, você pode selecionar a estratégia de lance. Ele já explica aqui como a estratégia funciona, tá bom? Você pode definir um lance de CPC inicial. Eu não vou definir. Se eu fosse trabalhar com maximizar cliques, eu geralmente começo com maximizar cliques, tá? Depois de umas... Aí vai ter gente que vai falar, tem que ter 30 conversões para você ativar, ou tem que ter 15, tem que ter 10. O Google tem essas regras, mas, sim, por experiência própria, eu começo com maximizar cliques. E quando eu tiver ali umas 5, 6 conversões, mais ou menos ali... Na verdade, 5, 6 conversões não, peço perdão. Eu deixo rodar mais ou menos uns 30 dias em maximizar cliques, para depois eu ver mais ou menos as métricas, as palavras-chave, o CPC e tudo mais. Faço uma otimização, tirando as palavras-chave que não foram boas, melhorando os meus anúncios, aí depois eu foco 100% em conversão. Mas você pode começar com maximizar conversões também, tá? Só explicando brevemente, maximizar cliques, ele vai avaliar toda a questão da intenção de pesquisa da pessoa, a palavra-chave, mas ele também vai colocar no contexto se essa pessoa tem o hábito de pesquisar na rede de pesquisa, ver anúncios e clicar nesses anúncios, né, e entrar no site para visitar. Então, maximizar cliques foca em pessoas que têm o hábito de ver anúncios e clicar em anúncios, tá bom? Maximizar conversões, ele já analisa um outro critério. Um critério a mais, perdão. Ele vê pessoas que pesquisam, clicam em anúncios e geralmente convertem no site. Eles mandam um formulário, eles fazem uma compra, eles clicam no botão de ligar, eles clicam no botão de WhatsApp, entende? Então, maximizar conversões, ele analisa mais um critério, que é o critério se essa pessoa vê anúncio, clica e converte. Maximizar cliques, 2 critérios. Se essa pessoa vê anúncio, clica nos anúncios e ela entra no site ali e faz a navegação básica, tá bom? Tem um CPA desejado, que ele não tá aqui, né? Engraçado que ele antes tinha aqui diretamente, mas a gente consegue ativar. Mas aí é um outro papo, porque é um pouco mais complexo, tá? Que ele analisa se a pessoa vê anúncio, se ela clica no anúncio, se ela faz a conversão e quanto que essa conversão geralmente custa. Então, tá vendo que tem mais um critério quando a gente trabalha com CPA desejado. Mas, ou maximizar conversões ou maximizar cliques de começo, beleza? Salvamos. E a MAC já falei, então tá tudo certo. Não temos mais o que ver aqui. Aí, ó, só uma questão que tem lá no material, hierarquia de campanha, tá? Aqui a gente tem, ó, a campanha, clicamos na campanha, ó, deixa eu abrir aqui do lado que aí você consegue ver a estrutura hierárquica, tá vendo, ó?
que é a nível de campanha. Aqui vai ter um gráfico que vai mostrar a evolução dos seus anúncios e tudo mais. Ó, campanha, conjunto de anúncios, sempre bom dar um nome para ele, coloca fones Bluetooth. Aí eu coloco aqui correspondência ampla, porque eu tô trabalhando só correspondência ampla. Aí, eu quero trabalhar correspondência de frase. Aí eu duplico aqui o código de anúncio, copiar, para facilitar o processo, só tô mostrando isso para você facilitar. Aí você vem aí você seleciona aqui e vai estar isso aqui, ó, colar. Aí ele vai perguntar para qual campanha, vai ser essa daqui, que a gente está trabalhando agora. Colo. Talvez ele possa dar um errinho, porque eu esqueci de colocar uma opção ali, mas eu acho que não vai dar, acho que vai dar bom. Ele demora um pouquinho mesmo. Beleza, vamos ver se não deu nenhum erro. A gente já finaliza já, prometo. Não quero instalar o Google Ads. Belezinha. Aí aqui eu mudo para correspondência de frase, só para diferenciar. E depois quando eu olhar, eu olhando a nível de conjunto de anúncio, eu consigo saber se frase e ampla, quem traz mais resultado, quem tá custando mais caro e quem tá sendo mais barato, tá? Mas é claro, fiz isso, aí eu tenho que mudar a correspondência de palavra-chave aqui, né? Vem aqui, seleciono todas, editar, alterar correspondência, mudar o tipo de correspondência, correspondência de frase. Aí ele vai mudar a correspondência de todas as minhas palavras-chave. Aí aproveitando que tá aqui, ó. Quando a gente coloca os anúncios, as palavras-chave, títulos e descrições, tudo entra em análise, tá? O Google precisa ver se dentro das políticas dele se tá tudo certinho, tá bom? Então não é publicou, já vai rodar, demora um pouco, demora aí, coloca 1, 2 horinhas aí, às vezes é bem mais rápido, mas dá 1, 2 horas aí, dá um descanso, vai tomar um suco, vai subir outra campanha, enfim. Não fica olhando aqui toda hora, tá bom? Aí depois, claro, de acordo com você pode fazer, eu posso trabalhar um conjunto de anúncios com frase exata e ampla, pode. Eu gosto de separar as coisas porque aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Em grupos de anúncio, eu só bato o olho aqui, ó. Que aqui a nível de campanha, eu vou ver, ó, as métricas da campanha, tá? Eu vou ver quantos cliques tiveram, quantas impressões, qual que é a CTR, qual que é o CPC médio, qual que foi o custo total dessa campanha, de acordo com o período, né? E qual foi a taxa de conversão, quantas conversões e o custo por conversão. Mas aí quando você clica aqui, ele vai mostrar resultados diferentes, né? Por conjuntos diferentes. Pode ser que o meu de frase tenha menos clique, menos impressão, uma CTR mais alta, e mais conversões. Pode ser que o meu amplo tenha um custo, tenha mais cliques, mais impressões, uma CTR mais baixa e menos conversão. Então aí, tá vendo que a análise ela fica mais fácil quando a gente separa uma coisa da outra. Beleza? Então vou encerrar por aqui. Tamo junto, a próxima aula provavelmente vai ser rede de display. Eu vou avaliar aqui para ver se eu vou falar de Google Analytics ou rede de display. Também dá um descanso pra minha garganta, porque tá bem ruim, né? Mas é isso, espero que ajude bastante vocês. Qualquer dúvida fique nos comentários. Não esqueça de preencher o formulário aqui na descrição desse vídeo para receber esse materialzinho que eu preparei para vocês da rede de pesquisa. E tamo junto. Até mais.